Jovem Pan Morning Show. Oferecimento Lojas 100. Um futuro nota 100 para o mundo todo e para você também. Lojas 100. Ainda bem que tem. Jovem Pan Morning Show vai começar. Jovem Pan Morning Show está no ar. Jovem Pan Morning Show. Jovem Pan Morning Show. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a 2021. Estamos começando o nosso primeiro Morning Show desse novo ano que se inicia. Tudo bem? Tudo certo por aí? Sejam todos bem-vindos. Estamos começando a sua revista eletrônica, sempre de segunda a sexta-feira. Vai continuar em 2021, das 10 às 11h30 da manhã aqui na PAN, para te informar muito, para te divertir muito. A gente segue contando com a sua participação, com a sua presença. Então vamos juntos até às 11h30 da manhã curtir essa manhã do dia 1º de janeiro. Minha gente, 2021 chegou, hein? Que seja pleno, feliz e sereno para todos nós. 2020, o ano que valeu por 10, nos ensinou muitas coisas, mas talvez a principal delas foi descobrir que sozinhos não somos nada, nem ninguém. Fomos obrigados a prestar mais atenção no outro e em nós mesmos. Aprendemos a identificar e a lidar com as nossas próprias emoções de um jeito nunca visto antes no mundo pós-moderno. A buscar por um olhar mais generoso em relação a si próprio e ao próximo. Todo mundo achava que 2020 não teria fim, mas teve. Nos reinventamos, assumimos uma nova versão e ainda estamos nos transformando a cada dia em termos pessoais, profissionais e comportamentais. Mas aí eu te faço uma pergunta: o que realmente podemos esperar de 2021? No momento em que você nos ouve e nos assiste agora, o mundo todo está focado no processo de vacinação contra a Covid-19. Mais de 5 milhões de doses já foram aplicadas em dezenas de países. E faço aqui uma ressalva necessária. A celeridade desse processo, infelizmente, ainda não chegou no Brasil. Nesse primeiro dia de 2021, devemos cobrar, precisamos cobrar, queremos a vacina. É somente com ela que preservaremos vidas e teremos alguma perspectiva de mudança desse nosso novo estilo, estranho estilo de vida. 2021 também pode ser interpretado, gente, como um ano de mudanças. Rodrigo Maia e Davi Alcolumbre estão de saída. Quem serão os novos comandantes do Legislativo brasileiro, hein? Será que finalmente veremos o Brasil reformando seu complexo e ineficaz sistema tributário, hein? Como que vai ser a relação entre Joe Biden e Jair Bolsonaro? Quem será o indicado terrivelmente evangélico ao Supremo Tribunal Federal? São muitas as perguntas, eu sei, mas calma, é só o primeiro dia. Aqui no Morning, de segunda a sexta, das 10 às 11h30 da manhã, ao vivo na Jovem Pan, você poderá contar conosco para se informar, se divertir e se enriquecer de conhecimento. Feliz 2021 para todos nós. E no programa de hoje a gente vai discutir a decisão do STF que não concedeu direitos a amantes, a polêmica reedição da obra de Monteiro Lobato, a liderança de Bolsonaro nas redes sociais e uma última série de melhores momentos do nosso programa em 2020. Contamos com vocês no rádio, no YouTube e na Panflix. Bom dia, Vini! Bom dia, Paulo Matias. Bonito discurso, hein? Muito obrigado. Inspirador, que ele traga essas boas energias para o Morning Show neste ano de 2021, que venha a vacina e que venham muitas edições do Morning que vai trazer tudo isso que você falou aí, conhecimento, aprendizado, muita diversão, muito Jodriles, muita Paulinha que daqui a pouco tá voltando também. Segunda-feira a Paulinha tá aqui. Exatamente. Então vamos que o Morning tá só começando o primeiro dia do ano. Bom dia, Joel Pinheiro da Fonseca. Chapou o coco ontem? Bom dia, Paulo Matias. O coco ainda está chapado. Feliz 2021, conforme as bolinhas do champanhe vão estourando. Adrilles Jorge,
Tudo certo, meu querido. Como é que foi a sua noite de virada? Tudo certo, como 2 e 2 são 5. Vamos lá. Feliz 2021, esse primeiro ano do resto de nossas vidas. Vamos com sensibilidade e sem sentimentalismo tóxico. Muito bem. E a nossa primeira notícia do ano é a cara do Morning Show, né, gente? Presta atenção nessa pergunta que eu vou te fazer agora. Você acha que a amante deveria ter direito de dividir pensão com uma viúva? Pois saiba que essa discussão chegou, sabe onde? No STF. E o placar foi apertado, né? Ô Vini, qual foi o entendimento do Supremo sobre esse tema? Teve muita gente que ficou de olho aí nessa votação do Supremo. Com medo, né? Tribunal com medo, com muito medo. Nessa votação do Supremo, Paulo, mas o STF decidiu que no Brasil não se admite a existência de duas uniões estáveis ao mesmo tempo, o que impede, portanto, esse reconhecimento de direitos de amantes nas discussões judiciais. Mas como você falou, Paulo, o placar foi bem apertado. 6 votos contra 5 votos a favor. Então a corte aí acabou reafirmando que o país é monogâmico. Eles rejeitaram ali um recurso em que se discutia a divisão de pensão por morte de uma pessoa que antes de morrer mantinha uma união estável e uma relação homoafetiva ao mesmo tempo. O caso corre sob sigilo, então a gente não tem muito mais informações sobre este caso, mas prevaleceu o voto do relator, que foi o Alexandre de Moraes. Ele foi acompanhado pelos ministros Lewandowski, Gilmar Mendes, Dias Toffoli, Cássio Nunes e Luiz Fux. Quem divergiu? Os ministros Edson Fachin, Luiz Roberto Barroso, Rosa Weber, Carmen Lúcia e Marco Aurélio. No relatório aí, o Moraes acabou afirmando que esta ação foi movida pelo amante, que teria mantido convivência comum de 1990 até 2002, quando a pessoa acabou falecendo e gerou o direito do cônjuge à pensão à morte. Olha só o que disse o Moraes em seu voto. A pré-existência de casamento ou de união civil de um dos conviventes, ressalvada a exceção do artigo 1723 do Código Civil, impede o reconhecimento do novo vínculo referente ao mesmo período, inclusive para fins previdenciários, em virtude da consagração do dever de fidelidade e da monogamia pelo ordenamento jurídico constitucional brasileiro. Então, segundo aí o ministro Alexandre de Moraes, o tribunal apenas afirmou que não pode ser reconhecido a união em virtude de pré-existência de outra união estável à vida entre o de cujos e uma terceira pessoa em período coincidente. Paulo. Muito bem, nossa primeira pauta de 2021. Vai dar polêmica, hein? Agora vamos Safadeza. entender o que o nosso Jodriles pensa a respeito. A começar pelo Adrilho Jorge. Você acha que amante deveria ter pensão ou não? Não, eu acho que uma relação estável entre um homem e uma mulher, ou entre um homem e um homem, uma mulher e uma mulher, ela tem que ter essa dicotomia, porque são eles que criam os filhos, são eles que estão partilhando um com o outro, né? O casamento, ele já sobreviveu a vários testes na história da humanidade. Pelo seguinte, por exemplo, eu adoraria viver no regime de casamento islâmico, né? Que eu pudesse ter 4 mulheres. Acho que todo mundo poderia colocar isso numa perspectiva progressista. Um homem com 4 mulheres, uma mulher com 4 homens, e aí por aí vai. Mas o que acontece? Sobraria gente, tem uns que vão conseguir sustentar as outras mulheres, outros que não vão ter. Ou seja, isso daria um problema sério. Mas tá difícil arrumar uma, imagina. Pois 4, é. Adrilho. A questão da amante é uma coisa muito ocidental, né? O casamento meio de fachada, ou um casamento que se completa por alguém mais, que às vezes até melhora a relação afetiva e sexual do casamento. E tem agora essa nova instância que é o poliamor. Acho que alguns juízes, inclusive, já concederam benefícios dessas relações coletivas. Eu sou um pouquinho complacente a esse tipo de coisa. Só que eu acho, do ponto de vista sociocultural, não dá certo. Porque você sempre vai gostar mais de uma pessoa sempre vai gostar mais de você. Eu tenho um caso pessoal de um amigo que deixou de falar comigo, porque eu falei que a relação poliamorosa dela não ia funcionar. Ela entrou dentro de um casamento durante 10 anos, já tinha 10 anos, e aí, eventualmente, ela estava se sentindo muito bem, maravilhosa, respeitada, e aí a esposa do rapaz com quem ela estava... Não, calma, engravidou. Aí eu falei pra ela, Caramba. Fulana, você vai ser colocada em escanteio. Ela nunca mais falou comigo
Um mês depois eu fiquei sabendo que exatamente ela tinha sido escanteada. Ou seja, essas coisas... Voltou a falar com você, não? Nunca mais. Essas coisas de casamento, jamais. Não, porque eu previ a desgraça ela dela. sentiu que você deu uma praga. Não é praga, é Foi previsão. foi você, Adri. É previsão. Foi você. O que eu tô querendo dizer com isso é exatamente isso. O casamento entre um homem e uma mulher ou entre duas pessoas já foi testado durante séculos. A gente chega a uma conclusão de que a melhor forma de mônada social, da tessitura social do casamento, não é à toa. Todas as outras variantes foram testadas. Alguma hipocrisia é necessária. Como diz aquele grande moralista francês, a hipocrisia é o mérito que o vício empresta à virtude, sem hipocrisia não haveria civilização. Nesse sentido, de um casamento que se projeta por um longo tempo, cujo desejo vai se esvaindo, vai esmorecendo, vai broxando, e você se transforma em amigo da sua companheira e vice-versa, na criação dos filhos, na relação sociocultural, nos gostos em comum, pelo medo da solidão, você pode, inclusive, criar amantes de ambos os sexos. Mas, eventualmente, a célula do casamento se mantém para além dessa coisa da lubricidade. Agora, dar direitos, conceder direitos a outras pessoas que não fazem parte do casamento é uma zona. Porque hoje você já tem uma complicação quando você cria uma semana de relação, a pessoa já tá pedindo lei de união estável. Você vai ter lei de união estável com todo mundo que você teve fora do casamento. Ou seja, isso é um incentivo e uma apologia à lubricidade, à devassidão. Eu não sou tão contra a devassidão assim. Daí que o homem não vai desde querer, que tenha daí que não isso aí, vai. desde que a devassidão tenha um grau de hipocrisia controlada. Sem hipocrisia, volto a dizer, alguma hipocrisia, não haveria civilização e todo mundo se mataria. Então enfim, casamento é a base institucional e os direitos têm que ser priorizados para os entes do casamento. Eu adoro ouvir o Adriles quando ele filosofa. Porque Filosofa quando ele forte. filosofa, Ele vai além da- ele vai além. Pô, vocês que estão aí nos assistindo, nos ouvindo agora. A gente é 1º de janeiro. Isso aqui é coisa melhor do que você ouvir um negócio desse pra começar Maravilhoso, o ano. é maravilhoso. Bom demais, né? Viva o casamento Paulo, e alguma hipocrisia. nós tivemos recentemente aqui no Brasil uma grande discussão em torno do caso do Gugu, né? A Sim, batalha jurídica, boa. que além da Putz, mulher, lembrei, é verdade. além da Isso mulher aí. que está exigindo ali o reconhecimento, houve também um rapaz Tinha um que rapaz. entrou na justiça Não deu inicialmente, certo. né? Também exigindo, porque dizia que teve uma relação No Gugu tinha os duas. homoafetiva com o Gugu. No, né? no Gugu Então, era o mais absurdo, porque a ele esposa, acabou na lei, desistindo. tá tendo que Isso é lutar terrível. pra conseguir Exatamente. Terrível. Exatamente. Mas parte da herança. o rapaz já retirou, né? Ele já não tá mais nessa briga, apenas a viúva do Gugu agora. Perfeito. Joel Pinheiro da Fonseca, você acha que o STF decidiu bem? Acho que o STF decidiu bem. Mais um acerto do STF. Mais um acerto. E eu vou até concordar com o Adriles aqui, embora o Adriles idealize um pouco. Já que o casamento monogâmico é o que funciona. Funciona naquelas, Não, né? eu falei, Fracassa muito relativizei. também. Mas todos os arranjos humanos, no fundo, fracassam muito. A poligamia, o poliamor, o casamento, a vida de solteiro, todos são um grande fracasso. A busca pela felicidade é sempre incerta, sempre difícil. São momentos, são períodos. E o homem vai errando e vai construindo e vai fazendo outras coisas. Eu não sou nem um pouco contra outros arranjos. Eu acho que se a pessoa tem um arranjo matrimonial diferente, ela deveria ter abertura na lei para registrar isso e para ficar, então, seja na poligamia, seja um arranjo que for. O que eu sou contra é a pessoa não tinha um arranjo com a amante, ela era casada, ou seja, não havia expectativa nenhuma por parte da amante ou do amante de ter uma parte dos bens da outra parte quando ela morresse. E daí, depois de morto, surge para dizer, não, eu também tenho direito. Isso eu sou contra, porque é diferente do caso do Gugu, né? No caso do Gugu, é a mulher, é a esposa na lei que foi ali exigir os seus direitos. Aqui não, é que você é casado com alguém, você tinha um relacionamento com outra pessoa, seja do mesmo sexo ou não, e daí, depois da morte, outra pessoa vem exigindo uma parte. Ora, não era amante? Você, por acaso, exigiu que ele se divorciasse? Por que ele não se divorciou e não se casou com você, portanto, se era para ficar para você? Tem que estar no papel isso. Você não é... Eu sou a favor de que o papel aceite muitas outras possibilidades. Mas o que não está no papel dessa forma não pode vir depois de que tudo aconteceu, depois que morreu, e exigir os seus direitos. Ô, Joel, deixa eu te contestar, porque, assim, eu até concordo com você em essência, mas hoje a gente não precisa, por exemplo, pro próprio casamento ou configuração de união estável, se você Mas é fica diferente. 3 Mas vezes é verdade, vendo uma é pessoa verdade. durante o ano, o juiz não vai querer nem saber, joga metade do seu patrimônio para a esposa ou vice-versa. A união estável- Não precisa de papel nenhum. A união estável, ela protege a pessoa, em geral, a parte mais fraca, mais necessitada ali, que tinha, quando tinha, de fato, uma vivência real
real de casamento, eu sou totalmente a favor de reconhecer a união estável. Você está dizendo que às vezes não teve, às vezes eles só se viam e o juiz considerou. Ok, Só comprovar. pode ser visto erroneamente, mas em essência eu concordo com a união estável. Você viveu como um casal, então era. Agora, um amante não é possível, ele está acreditando que ele viveu como um casal. O outro era casado no papel com outra pessoa, não tem como. Não tem como. E isso que você falou é uma coisa interessante. Um arranjo de um casamento mais híbrido, que comporta mais uma pessoa, comporta 4, 5, 6, 7, não sei. Isso é interessante. O problema é você arranjar isso com a sua parceira, né? Então as pessoas acabam cedendo à hipocrisia. E eu acho que essa hipocrisia é, em certa medida, benéfica. Porque a libido de um é diferente da libido do outro. Às vezes você pode gostar de alguém e ter uma libido vasta. Os homens, em geral, são mais promíscuos nesse sentido, por isso os homens, em geral, têm mais amantes, né? A gente espalha semente, a mulher, pela perspectiva de engravidar, ela é mais seletiva. Então, assim, a gente é muito hipócrita achar que a gente vai ter o mesmo tesão pela mulher ou pelo mesmo homem durante 50 anos. Não, mas as coisas mudam. coisas mas mudam. assim, Eu mas concordo. você configurar E não é uma toda uma... escapadela que cria direitos na outra parte. Você configurar toda uma legislação em nome da sua libido, Não, que não se centraliza na outra Adriles, pessoa, não funciona. Infelizmente, Me o casamento permita serve pra só isso. fazer uma observação. Eu acho que essa questão do casamento é uma transformação que você É isso aí. passa, né? O casamento, ele inicia de uma maneira, ele passa por vários momentos, ele vai se transformando. E aí eu dúvida, concordo, o sem libido não é o mesmo, óbvio que não é o mesmo. Você Isso. começou com, sei lá, seus 20 anos de idade, conheceu a menina agora, a pessoa agora e tal, você... Enfim, tá descobrindo tudo. Isso aí. Os anos passaram, né? 30 anos, 20 anos, o negócio vai ser diferente. Mas é uma transformação, você não acha, Adriles? Sim. Esse processo do casamento. E aí, assim, eu acho que a gente não pode também banalizar isso, de falar o seguinte, imagina, ninguém vai conseguir ficar 30 anos casado. Não, e tal. consegue. Muitos conseguem. Eu acho que dá pra ficar, mas mas muda. Mas muda. tem uma transformação aí necessária pra rolar e tem também que abrir mão de um monte de coisa. Isso é fato. Exato, você falou exatamente. A que questão abrir do mão de um monte casamento, de a coisa. beleza do casamento, uma beleza meio trágica, meio triste, é a questão da renúncia. Você renuncia a certos apetites vorazes, sobretudo sexuais e passionais que você tem, em nome da criação da tessitura máxima da sociedade, que é a família. Em nome da criação de filhos, do zelo com a sua mulher, do cuidado que você tem com a pessoa com a qual você se identifica. Transforma. Você falou bem, Paulo. A relação do amor e do afeto, que é sexual, que é passional, vai se transformando numa amizade. Só que nem todos se adaptam exclusivamente a essa amizade. De vez em quando dá uma escapadinha, uma olhadinha pro lado. Agora, A gente sabe que o transfigurar, casamento, agora mudar ele- isso, agora legislar em cima dessa libido que a gente que é incontrolável nossa, não dá. Então, por isso que o casamento é a base da sociedade nesse sentido, por causa da possibilidade de renúncia que você tem, sobretudo, para criar os seus filhos, né? E o casamento, a gente sabe que ele existe em grande medida também, para muitos casos, não todos. Tem gente que se dá perfeitamente bem na monogamia, faz suas renúncias e vive muito feliz. Tem outros que não, que buscam alguma coisa paralela às vezes, tem casamentos que se desmancham, tem todos os tipos de arranjo na vida humana. O que não dá, e volta ao ponto da amante, ou do amante, Sim. ficar esperando que aquela Não dá. relação, que se sabe que é uma relação por baixo dos panos, que ela vai gerar depois o direito à parte do patrimônio. Você que é Isso é amante, oportunismo, você né? que é amante, fale pra pessoa, oportunismo. você, olha, mas a pessoa às vezes cria tô- laços, é impossível Não, controlar o mas laço. é óbvio mas que tem cria. Não, mas oportunismo. mas o pegar laço dinheiro é sentimental- complicado. O laço Lógico que sentimental cria mesmo. O laço É. sentimental cria mesmo. Mas fala assim, você quer uma parte do patrimônio? Então cobra a pessoa que você tá saindo. Olha, por que você não se divorcia Agora ou não? da maldita da sua mulher que você não gosta mais e se casa comigo? Porque senão, não dá pra esperar que aquilo vai gerar, que é algo por baixo do pano. Você acredita vai gerar... Muito bem, agora, Não é, peraí, Não, acho que pode funcionar. Acho que é um belo ideal. Acho que pode funcionar. Acho que... deixa eu falar uma coisa. Peraí. É uma boa pergunta. Boa pergunta, Adriano. Sou. Deu sou uma gaguejada agora. Tá gaguejando. Essa parte você corta. Essa parte você corta. Peraí. Vamos Eu sou, falar. hoje em dia eu sou monogâmico. Peraí, vocês dois estão falando, mas na realidade vocês não entendem nada de casamento porque vocês não são casados. Quem são casados fui aqui casado, eu sou fui eu casado. e Eu fui o casado. Vini. Eu É ou não é, Exatamente, Vini? exatamente. Vini, eu quero te ouvir um pouco. Como é que é casamento pra você? É um sacrifício, né? É padecer no paraíso. Mas é isso, ao longo dos anos. abrir mão, O casamento meu. é você lidar com as diferenças, né? Você ceder um pouco, senão nenhum casamento É sobrevive, isso. né? A Mas gente tem um isso. pseudo-romantismo, né? A gente gosta da pessoa, a gente se apaixona, a gente tem atração, a gente tem identificação, mas por mais que você goste da pessoa, o convívio diário
É insuportável. Você quer casar? É Não é assim, insuportável. não é assim. Tem que ter uma é mulher que é uma insuportável. delícia. 24 horas por dia vendo a mesma Mas não pessoa é 24 horas conversando. também. Por Não é. isso, Não é por isso que de vez em quando alguém quer dar uma passeadinha. Não É sabe nem o isso. que é casamento. E é um tá falando. planejamento de vida também, né? É, Pois exato. quando Eu quero Sabe o que saber eu o gosto? seguinte, Tem que ter uma você distância. sonha em casar? Eu? É? Eu sonho em casar quando eu tiver uma grande paixão. Minhas grandes paixões nunca deram exatamente certo, a não ser circunstancialmente, perifericamente. Mas eu gostaria de identificar a minha vida eternamente, pelo menos na promessa utópica com outra pessoa. Mas eu sei que a promessa eterna de uma vida conjugal com outra pessoa se mantém pelo quê? Pela distância calculada. Porque o ideal é a base da paixão. E o convívio diário destrói o ideal, destrói o sexo, destrói a paixão, posso- Nós transforma vamos em outra achar. coisa. Nós A vamos pessoa achar em fica chata. 2021. Em 21 é Vamos ano achar. do 21 Adriles. é o ano, Adriles. Deixa eu falar uma coisa, É o Adriles. ano. Você não tá levando em conta um fato também. Quando você encontra, ou quando você é casado, ou quando você tem uma namorada mais séria, um relacionamento assim, estável mesmo, tem uma intimidade tranquila junto, que é uma delícia. Ah, eu você também. tá tirando isso da Eu acho da que é uma sua coisa equação. linda. É uma disso. delícia você poder ficar em paz com outra pessoa. Você não tem que marcar pra estar com ela. Vocês estão juntos, vocês se dão bem. É gostoso ficar junto. Ô isso é uma Joel, parte muito boa. eu concordo com você. Apesar da minha vida sexual afetiva fracassada, quando eu tava apaixonado e tava com a pessoa com a qual eu tava apaixonado, uma mulher que eu tava apaixonado, eu nunca sentia vontade de trair, porque quando você foca na paixão, mas aquela verdade, pessoa representa o verdade. universo pra você. Mas eu sou maduro o suficiente pra saber que isso é temporário. Mas essa Esse é o tranquilidade, problema. essa coisa gostosa É a junto, às tranquilidade vezes da é bem paixão. duradoura, é bem você não duradoura. precisa olhar pro lado, porque você se sente completo na pessoa. É maravilhoso. Resumindo a pauta, Paulo, o Adriles queria 4 Isso, mulheres exato. e não arruma uma. Exato. E o Joel não é monogâmico. Eu sou monogâmico. Mas gagueja. Deixa eu me explicar. Foi um bom resumo, Deixa eu só me Vini, explicar. um deixa bom eu- resumo. eu fui casado, eu me separei, tive um tempo de solteiro ali. O Joel não é, sem mas que grandes gostaria de ser. compromissos, e hoje em dia tô num relacionamento. A gaguejada do Tô num Joel é a melhor relacionamento parte do monogâmico. programa. Manda um beijo pra ela. Manda um beijo. Eu Tá adoro mandado a aí. namorada do Joel. Puta, que belo beijo. Muito E é uma bem. gracinha, Vamos- ele é Meu doce, amor, gente. um beijo. Isso. A namorada do Joel é doce, gentil. Familinha, um beijo Ainda pra faz meu você, tipo, meu. ela é Manda um beijo pra opulenta, sua boa esposa, parideira. Adriles, por favor. Sueli, um beijo. Aliás, a Sueli, uma vez aqui embaixo na rádio, né, a gente se encontrou. E infelizmente foi o dia que o Adriles desceu bem nessa hora Foi. também. Eu lembro. Aí ele encontrou Ele foi? ela. Ele gritou. Vini, essa mulher é maravilhosa, E é? belíssima, no meio da rua. Ela A ficou meio mulher do traumatizada. Joel é linda, a mulher do Vini é linda. traumatizada. O Eles são taxista bons que tava do lado conquistadores. olhou, Achou falou, meio nossa, estranho, que é né? isso que tá acontecendo? Bom, vamos girar a página aqui no Morning Show, minha gente, falar agora de um assunto que sempre desperta muita polêmica aqui no programa, hein? A reedição de clássicos da literatura brasileira. A alteração de trechos considerados racistas da obra do escritor Monteiro Lobato entrou na mira de membros do governo. Vini, conta. É isso mesmo, Paulo. A bisneta, né, do Monteiro Lobato, que pretende aí reeditar livros dele suprimindo trechos considerados racistas. A Cléo Monteiro Lobato. Um desses livros, uma dessas obras, Paulo, é A Menina do Narizinho Arrebitado, que teria ali algumas alterações, como a exclusão de um trecho que dizia que a tia Anastácia, que é uma personagem negra, trepou que nem uma macaca de carvão. Aí olha só o que a Cléo Monteiro Lobato justifica para fazer essa alteração. A gente queria uma versão atualizada, cujo teor fosse compatível com valores sociais contemporâneos, mas que mantivesse o estilo do Lobato. Nós não a desvirtuamos, porque a original continua lá, existindo e disponível. Se eu tenho a possibilidade de me posicionar de maneira positiva, eu escolho a mudança. Porém, a mudança não foi vista com bons olhos por alguns membros aí do governo, né, Paulo? A gente já está vendo essa primeira reação aqui na nossa tela, que é do Mário Frias, secretário especial da Cultura, que diz o seguinte: que absurdo, Monteiro Lobato sendo editado. Quantos livros e histórias maravilhosas que embalaram a minha infância. Que vergonha. E também o Sérgio Camargo, presidente da Fundação Palmares, que o Joel Pinheiro da Fonseca tanto admira, também o ídolo de Joel Pinheiro da Fonseca. Ele gosta bastante. Nossa, Também se interessantíssimo. manifestou. Eu Podemos acho. mudar o tweet, por Uma favor? relevância. Para ver como que ele para ver o que ele Você não dá comentou aí relevância. sobre esse assunto. Ele diz o seguinte: mutilação politicamente correta de obra literária promovida por quem deveria razão. defender o legado do bisavô. É crime. Nenhum preto pediu. Total razão. Não vemos racismo na obra de Monteiro Lobato. Exceto afro-mimizentos, ínfima minoria, pretos odeiam a ridícula tutela
da branquitude marxista. Nossa, Paulo. afro-mimizentos, eu nunca tinha A ouvido falar, branquitude, é a primeira vez. eu acho legal, Afro-mimizentos. Sérgio. Excelente, é um nível, assim, um cara inteligente, com coisas a dizer. Não, mas- Seria interessante. Mas, mano. ó, falando sério E ele agora, tem um ponto vocês razoável. acham que a obra do Monteiro Lobato deveria ser reeditada, Joel? Vamos lá, isso é uma edição que está sendo planejada. Vamos lá. Uma edição que tire trechos. Eu vou dizer, deixa eu repetir aqui o que eu vinha pensando sobre esse tema esses dias, quando eu li essa notícia. Eu sou fã do Monteiro Lobato. Tanto a obra infantil dele quanto a obra adulta também. Eu estou lendo, inclusive, o Urupês, agora que é uma coletânea de contos. Ele era um grande escritor da língua portuguesa. Era também racista. E isso está presente em diversos trechos da sua obra. Peraí, calma. E mais especificamente em algumas passagens, em algumas expressões dos livros infantis da Turma do Sítio. E deixa eu falar uma coisa. A princípio, eu sou contra editar a obra de um autor, ou mudar a obra de um autor, porque eu gosto de ter contato com aquilo que ele escreveu, qual que era a intenção dele, quais as palavras que ele usou. Eu acho positivo ter esse contato. Agora, livros como a série do Sítio, que são, por sinal, geniais, eu já li para os meus filhos, isso para os meus 2 filhos, já li A Chave do Tamanho, Memórias de Emília, Reforma da Natureza, enfim, uma série de livros assim de bem legal. primeiríssima qualidade, muito inteligentes e muito criativos. Mas, como um pai que lê essas obras para os filhos, volta e meia, você se depara com trechos que você não tem como ler hoje em dia ali para uma criança. Por exemplo, tomar de barato de que ter a pele preta é algo péssimo. Não, que Algo... onde que Ah, mas eu tenho que ver, Tá bom, voltar, depois- mas existem. Beleza. Ou então um hábito que não era racista na época, de se referir a tia Anastácia, porque a negra falou isso, a negra falou aquilo. Essa Eu não frase me aqui respiro. escreveu que nem uma Então, macaca de carvão. essa eu É um tipo de discordo. racismo Não, cordial, essa eu mas vamos discordo, lá. sabe por quê? Porque no início do Rei Nações de Narizinho, a Narizinho sobe numa árvore uma Negra hora, ele cor de também... jambo, E ele também... exatamente. Não, mas ele descreve ela como uma macaca subindo também. É Não usa isso de aí. carvão, evidentemente, Peraí, mas Adriles. o uso do termo macaca aí é só pelo fato dela estar escalando, porque para Narizinho ele fala exata a mesma coisa no Rei Nações de Narizinho. Mas, tirando essa passagem, existem passagens macaca de racistas, carvão. sim. Existem passagens racistas, assim, Adriles. E para você ler para uma criança, o que eu faço? Eu, como pai, eu edito na leitura. Ali eu pulo um trechinho que não tem cabimento. Mesma forma de se criar, porque a negra falou isso, a negra falou... Não se fala desse jeito hoje em dia. Mas é Então um você registro muda. da Peraí, época. Adriles. Então, para facilitar até a vida dos pais, eu não vejo problema nenhum numa edição feita já fazendo esse trabalho para os pais. Então, eu não vejo problema nenhum. Eu apoio essa nova edição, o que não apaga outras. Vai ter outras edições com o texto integral original. E essa mais facilitada para a leitura, tirando certos conteúdos que você não vai ler para sua criança. Adriles. Parece uma coisa simples. Alterar essa ou aquela palavrinha que conote ou denote algum tipo de racismo estrutural da parte do autor. Primeiro, realmente o Monteiro Lobato apoiou em algum grau na vida uma espécie de eugenia, de embranqueamento da raça, que era uma tese muito difundida no começo do século, né, que é a coisa do Spencer, da raça não misturar. Ele era um espírito da sua época, depois ele foi reformulando seus conceitos. Monteiro Lobato não era exatamente, não morreu pelo menos, um homem racista. Segundo, uma literatura é o registro da sua época. O que o Monteiro Lobato estava fazendo, sobretudo na fala dos próprios personagens, em grande medida, quando alguém falava que tia Anastácia era preta como as pedrinhas do rio, ou que ela subiu na árvore como uma macaca de carvão, era a expressão de um tipo de racismo, entre aspas, cordial. Eu sei que essa expressão é meio ofensiva hoje, mas na época não era. Que a pele preta é feia, Adriles. Que a pele preta é feia. Tinha Os isso próprios ali. negros se referiam de maneira um tanto jocosa em relação à pele negra, à pele escura. Ou seja, era um racismo, quando você chama alguém de macaca preta, uma coisa assim, e hoje parece não, e é extremamente ofensivo pela carga histórica do racismo que a gente tem no Brasil, a época era uma coisa comum. Era uma coisa comum, hoje percebida como errada, e eu acho que é errada ainda, mas é um registro de uma época, Joel. Uma literatura criança não tem que é o ter, registro mas de pra uma criança não época. precisa, a criança de hoje em Mas dia não não tem precisa. jeito, se você abre esse precedente, você alterar o É uma espírito edição. de uma época, calma, se você abre esse precedente, alterar o espírito de uma época dentro de uma obra de arte, você abre precedente para alterar tudo e qualquer coisa em nome dessa nova postura politicamente correta de fazer uma asepsia na própria história. Isso é o sêmen, isso é o germe de coisas, de pessoas e de grupos que, por exemplo, atacam estátuas, atacam Winston Churchill, calma, mas isso é sim a base. Se você pega na literatura, você demonizar pessoas, como até o Winston Churchill, que falava que o Ocidente era muito superior à África ou outros povos, você vai exatamente eliminar a relativização de um espírito de épocas, de espírito de pessoas, de espírito de literatura, e você vai fazer uma asepsia transformando
todas as épocas pretéritas em nome de uma ideologia presente que pode mudar no futuro. Não dá para alterar. A gente já deu vários exemplos aqui. O Shakespeare, no Mercador de Veneza, ele tem frases abomináveis contra judeu. É muito simples fazer isso. Coloca uma nota de advertência, coloca uma nota de rodapé e isso esclarece para as pessoas. Hoje em dia está até um exagero disso. A gente comentou esses dias dos desenhos da Disney, de corvos, de gatos chineses. As pessoas, as crianças em geral, nem percebem pelo grau. Se você coloca a tia Anastácia subindo, trepando numa árvore como uma macaca preta, hoje soa mal, mas para criança que tem 4 anos, aquilo não soa exatamente como uma estereotipia negativa, como não soava no começo do século, que hoje soa. Mas você tem que relativizar. Você não pode deturpar o espírito de uma época, de um autor. Não uma pergunta simples. Você acha um bom hábito a se desenvolver numa criança, o hábito de, porque a negra falou isso, a negra falou aquilo? Não. É uma forma de falar que se mudou. Portanto, um livro que já reflita isso é bom. Você diz, ou se a gente aceita uma mudança num ponto, então todas as mudanças, qualquer mudança, fique imediatamente aceita. Isso não é verdade. A mudança tem que estar bem justificada. No caso, qual que é o relevante aqui? É para criança. Quem decide qual a mudança e quais são as mudanças? Essa edição não proíbe edições, Adriles. A existência dessa edição não proíbe outras. Muito complicado. É um precedente grave. Nesse caso de chamar uma pessoa de negro ou de negra, eu resgato aqui no ano passado aquele caso do PSG, né? Da que ainda tinha aquela carga lá que falou, quem fez ali foi o negro de tal time. Seria a mesma coisa, né? Não. Quando você usa negro pra dizer, tem uma multidão de pessoas, só uma é negra. Você tá usando a palavra negra pra identificar. Você tá se referindo. Aquela pessoa que é negra, não tem problema nenhum você fazer isso. Diferente disso é dizer, aquele negro com uma carga pesada. A carga, às vezes a mesma palavra. Como é que você mede isso? E outra. É impossível medir isso. É subjetivo isso. Se você faz um livro e outra coisa. Sobre senhores de escravos. Peraí, calma, Adriles. Calma. Outra coisa. Eu não tô contra o uso do termo negro, muito mais quando é pra você distinguir alguém de outras pessoas. Não tem problema nenhum. O branco, o negro, isso não é problemático. O problemático é, você tem, por exemplo, alguém que trabalha na sua casa e que você fala, porque a negra falou aquilo, a negra falou... Não é o jeito que você fale, óbvio que você vai mudar isso. Mas isso é hoje, Joel, a questão é isso é hoje. Você sabe que não é correto chamar então aquele... Calma! Agora você pega uma literatura do século XIX, você está falando da escravidão. Você vai ter um tanto de senhorzinho de escravo chamando esse negro, essa peça negra. Você vai cortar todas essas... É um livro de crianças? É um livro para crianças? Peraí. É um de livro para crianças, Adriles. É um livro para crianças. Se o Monteiro Lobato colocava na boca de um personagem chamando depreciativamente outra pessoa de negra... É o personagem, não necessariamente o autor. Eu sei, Adriles. Então, se você abre esse precedente, você vai fazer uma... O que eu tô dizendo... Não tem nada. O que eu tô dizendo é... Você sabe disso. A dificuldade dessa história é medir o subjetivo. Pois é. Mas é ótimo ter então uma edição. Você compra edição sem edições, quando você tiver seu filho, né? Não sei se esse dia chegar. Quando você compra a edição sem nenhuma mudança. Vai chamar Joel. Outros compram a edição, você lê pro Joelzinho. Outros compram a edição que já vem mais facilitada, porque eu tenho certeza que você, quando for ler pro seu filho, vai se sentir constrangido de ler certos trechos. Sabe o que eu falo? Queridos, podemos girar o assunto aqui? Vocês já falaram pra caceta. Ele não quer saber de nota de rodapé, ele quer ouvir história. Ele quer ouvir história. Chega. Vamos mudar o assunto aqui, minha gente. Vamos girar o assunto aqui no Morning Show. Quantas vezes você já ouviu falar sobre prognósticos para 2021, hein? Bastante, né? E 2022 também, né? Pois é, a eleição de 2018, desde a eleição de 2018, um misto de ansiedade e desejo projetam com muita precipitação o cenário das eleições presidenciais. Aquela velha história, né, minha gente? Bolsonaro, Lula, Ciro Gomes, João Dória e por aí vai. Nesse primeiro dia de 2021, é claro que a gente vai, mesmo sem saber que é que eu tô dando risada, gente, porque eu fico imaginando o filho do Adriles chamando o Joel. E eu vou ler Monteiro Lobato na íntegra e explicar pra ele minuciosamente a questão da nós estamos aqui no primeiro dia do ano, eu realmente fiquei com essa imagem aqui na cabeça do filhinho Adriles Jorge com o Joel. Enfim. Então vamos falar de eleição 2022. Vinícius Moura, me ajuda aí, por favor. Vamos lá, porque agora tá chegando mesmo, falta um aninho, só desde 2018 tá essa conversa mesmo, né, Paulo? Quem serão os candidatos em 2022? Quem tem mais chances de vencer? Foi feita uma consultoria aí, elaborada pela Quest,
que avalia o desempenho aí, avaliou o desempenho de 13 nomes aí do cenário nacional, perfis de destaque, mas os desempenhos desses supostos possíveis candidatos nas redes, né, em plataformas como Facebook, Instagram, YouTube, Twitter, Wikipédia e Google. E o Bolsonaro, Paulo, que há alguns anos já mantém uma forte presença aí digital e faz lives semanalmente, liderou com folga, pelo menos nessa consultoria digital. Então lá, Jair Bolsonaro, que aparece ainda sem partido, né? Inclusive essa é uma questão que vai ter que ser decidida, aparece ali com 83,30 pontos, seguido pelo Luciano Huck, apresentador Luciano Huck, que esse ano teve uma interação aí nessas plataformas de 66 Quem pontos. tem mais seguidor, hein? O Você sabe, Luciano Joel? Huck, que não tem Bolsonaro partido ou também, Huck? né? Não tem nenhuma filiação. Acredito, depende acho que da rede, Deixa eu dar né? uma olhada aqui. Segue aí. Acho que Vini. depende da Vou rede, dar uma mas no olhada. Twitter eu acho que o Bolsonaro tem mais seguidores Olha, o do que Boulos o, tá do bem que o também. Luciano Huck. E aí na terceira colocação, Paulo, aparece o Lula com menos da metade desses pontos, né? Tanto do Luciano Huck como do Bolsonaro. Aparece com 29,8. E bem colado no Lula, aparece um personagem que surgiu agora também. Assim, pelo menos nacionalmente, né? Boulos. Que é o Flávio Dino. Ah, o Dino. O Flávio Dino do PCdoB, que foi um dos surgiu governadores que mais mais abraçaram e defenderam a questão do isolamento social em 2019. E aí sim, depois, o Guilherme Boulos do PSOL, que foi para o segundo turno aqui em São Paulo, mas acabou sendo derrotado pelo Bruno Covas. Aí depois, Haddad, Ciro Gomes, João Dória aparece apenas na 8ª posição. Paulo, o governador de São Paulo, Alessandro Molon, João Amoedo, Rodrigo Maia, Álvaro Dias e, na última colocação, para a tristeza de Joel Pinheiro da Fonseca, Marina Silva. Isso aí... Tristeza do Brasil, Vini, tristeza do Brasil. Tristeza do Brasil. Nem no Acre já tá pensando. Peraí, hoje é só o primeiro dia do ano. Calma, hoje é só o primeiro Lembrando dia do ano. A gente que esse precisa é ter um calma. Tem desempenho muita ainda pela medido frente. pelas Vocês interações vão me matar antes de dessas acabar personalidades 2021. nas plataformas. Sim, Não tem sim, nada a ver com intenção de voto, Então, tá? mas eu tô Mas é uma dando- medição importante. Então, você tá vendo engajamento isso aí, Isso, né? é Engajamento. influência, A gente sabe que quantidade hoje de pessoas que curtem, isso vale muito. comentam, Ah, mas isso compartilham influi e tal. bastante, Mas se a gente for ver em número de seguidor, por exemplo, no Twitter, o Huck tem quase o dobro do que o Bolsonaro tem no Twitter. Ah, mas é imaginava espectador o do Bolsonaro Caldeirão. também. Calma, deixa eu falar, cacete. É outra coisa. Calma, o Joel, ele fica nervoso. Vai lá, vai lá. Ele fica tenso. Parei. É só uma observação. E no Instagram, o Huck tem 2 milhões só a mais. É quase 20, o Bolsonaro quase 18 milhões. É Certo. pau a pau, né, Vini? Mas o que conta é o engajamento. É um engajamento. No Twitter, pelo menos, o Bolsonaro é muito mais ativo do que o Huck, né? Muito o bem. O Huck faz comentários pontuais. Joel Pinheiro da Fonseca, como é que tira a Marina Silva da lanterna? Primeiro, Breno, só para deixar claro, eu admiro a Marina Silva, acho que ela traz muitas contribuições importantíssimas para o Brasil, aponta para valores fundamentais. Mas eu. Ó, Adriles, por favor. Peraí, não tenha Adriles. por favor. Mas eu não sou cabo eleitoral de nada, não tenho nenhum engajamento com projeto. E ela tá político fora da nenhum ali. disputa, né, E acho que agora, João? acho que Ela já depois falou do que do não vai resultado mais dela em tentar, 2000. né? Exato, acho que depois do resultado de 2018, não sei nem se ela pretende ou não se candidatar novamente. E, enfim, vamos ver o que acontece no país. Agora é interessante ver esse resultado de engajamento das redes, como algumas pessoas sabem utilizar as redes sociais, né? Eu diria que o Luciano Huck, por exemplo, apesar de que ele tá bem aí, claro, mas eu não acho que ele é um grande sucesso das redes, não, porque ele é muito grande, sem dúvida, mas ele tem umas postagens um pouco institucionais demais, muito uma linguagem, ele não tá no diálogo, corpo a corpo com as pessoas. Diferentemente, por exemplo, pelo menos que foi na campanha da prefeitura no ano passado, do Guilherme Boulos. O Guilherme Boulos é alguém que entra nas redes sociais e soube entrar de uma maneira muito mais Criou direta. militância. E criou militância e criou engajamento E a linguagem, direto. Assim, a a linguagem linguagem também. sabe usar a linguagem das redes, sabe? Isso o Bolsonaro é mestre na linguagem das redes, especialmente nos vídeos, né? Pensando na coisa dos vídeos. Então, acho que tem gente aí que sabe se utilizar muito bem e sabendo e tendo essa linguagem, é um meio barato para a pessoa crescer, né? Não que não precise de dinheiro, precisa. Mas é um meio que a pessoa com muito menos dinheiro do que precisava na televisão, nos meios tradicionais, a pessoa consegue realmente bombar e se tornar relevante nas forças da rede. Estranho o Felipe Neto não tá aí, né? Que posição estaria o Felipe Neto? Pois é, não sei se ele não entrou nessa medição. Adriles, você acredita que o virtual
possa se tornar real e a gente tenha um segundo turno entre Bolsonaro e Huck? Cada vez mais, eu acho que a tendência é exatamente o virtual se confundir pelo real, pelo ingresso, pela inserção da população dentro das redes sociais, né? As redes sociais são uma plataforma da democracia plena hoje, embora alguns donos de redes sociais tenham algum lado ideológico bastante direcionado, como a gente percebe no Facebook, no Twitter, é um espaço enorme que deu exatamente, que sagrou essa polarização política, que eu acho que é em certa medida, não no seu exagero, né? Essencial à democracia, que deu espaço a vozes conservadoras, mais liberais, que rompeu essa hegemonia dessa inteligência esquerdista que durou por décadas. Mas ela pode ser fantasiosa, por exemplo. Paulo, você estava citando exatamente o grande número de seguidores que o Luciano Huck tem. Mas esse número de seguidores do Luciano Huck, eu não sei se acompanha diretamente essa transfiguração da figura midiática dele, de um apresentador popular, em grande medida popularesco, em um político sério. E as próprias ideias meio sociossentimentais, essas abstrações não concretas, eu acho que não conquistam em grande medida o seu eleitorado. O Joel falou de maneira irônica em relação ao Felipe Neto, a mesma coisa. Felipe Neto é um homem que tem dezenas de milhões de seguidores, mas quem são esses seguidores? A maioria é criança, adolescente, que gosta de ver ele imitando Foquinha, fazendo piadinha sem graça, o irmão pintando dele, o tá? cabelinho Lucas, de né? dourado. Quando ele foi fazer, por exemplo, uma live com o Barroso, não deu nem 10 mil pessoas assistindo. O Morning Show dá de longe na audiência do Felipe Neto. Então, assim, mas de longe, de longe. Você vai se candidatar, Adriles? Eu posso, quem sabe, não sei. Mas a questão que se coloca é essa, é o público-alvo com quem você fala. O Bolsonaro, por exemplo, é uma figura pop que fala diretamente a um público político. Ele é pop? Ele é pop, eu acho que ele é pop. Ele é pop E é na Luciana popular. Gimenez, pô, o cara é Pop pop. popular, só que ele conseguiu coadunar, o milagre do Bolsonaro, ele conseguiu coadunar o estilo, o padrão de personalidade histriônica, quer se goste ou não, a sua premissa política. É o cara que fala as coisas, que não tem senso de limite do politicamente correto, que fala que bandido bom é bandido bom. Essa série de coisas aglutinou uma série de público. E o Bolsonaro surfa sozinho nessa onda. Porque o Moro é um desastre virtual e um desastre político, um desastre de comunicação. O Dória é também, infelizmente, está se colocando como um desastre sociopolítico na figura dele, nesse oportunismo sem freio de colocar uma vacina na goela da população, de ir para Miami e trancar a população, ou seja, uma série de erros, também não se comunica com o povo. Parece um rapazinho todo engomadinho, assim, não funciona isso, não funciona. Quem mais que tem? Marina Silva, tadinha, morreu e não esqueceu de deitar. Então é isso. A possibilidade do Bolsonaro se sagrar presidente, hoje, claro, tudo pode mudar, e a rejeição a ele é muito forte. É enorme exatamente pelo WO de seus oponentes. O Bolsonaro está indo em brancas nuvens pela popularidade, pelo Corona Voucher, pelo seu histrionismo, e não tem adversário que se coloque de uma maneira visível para ele. Oi, Vamos fazer um exercício rápido, então, para ter aquele videozinho recortado depois da internet? Por favor. Vamos cravar aqui. O Joel e o Adriles vão dizer para eles quem estará no segundo turno em Isso. 2022. Vamos lá, 3, 2, 1, Mas Adriles direto Jorge, e reto, sem olhando comentário. na câmera, segundo turno 2022. Sérgio Moro. E? Bolsonaro, claro. Perfeito, Pô, não. São dois, né? São dois, né? Ué. Turno. Vamos lá, Joel Pinheiro da Fonseca. Bolsonaro e Sérgio Moro. É isso aí. Ah, não teve graça. Então, os dois, né? Eu posso fazer a Pode, minha? pode, claro, Cuidado. claro. Bolsonaro e João Dória. Ai, meu Deus do céu. Boa aposta. Bom, vamos lá. Boa aposta. Pra mim, Posso apostar. Dória e Flávio Dino. Dória e Flávio Dino? O que acontece com o E o Pelo amor de Bolsonaro? Deus, E o Bolsonaro vai morrer? Gente, é uma aposta. Tá fora, boa, Vini, boa. O que acontece com o Bolsonaro? Não sei, vamos aguardar. Vamos aguardar. É uma aposta. Não, peraí. Vamos o Bolsonaro tem 30% de apoio. Vamos Se ele aguardar, matar a Adriles, mãe dele, calma. vota nele. Ele pode ser Não tem jeito. empichado, ele pode ter os direitos políticos retirados. Ah, você tá Vamos- querendo urubu. Calma. Vamos aguardar, Adriles, vamos aguardar. Calma, pode ser. Chega, o primeiro bloco acabou. Acabou. Se eu acertar, eu quero ver vocês não aguentarem. E o que a gente ganha? Isso Não sei, mas depois a gente ninguém pensa. sabe, então não adiantou nada ter feito isso, porque ninguém vai lucrar nada. E eu apostei o mesmo do Adriles, né, Adriles? ficou Foi chato. sem graça, Empatou. isso foi sem graça. Que ótimo, muito bem. Vamos pro break? Vamos para o intervalo Vamos lá. comercial. Tem melhores momentos E ainda nós hoje. temos na volta melhores momentos. Quais melhores momentos, Vinícius? Temos uma entrevista com Marcelo Taz. Foi muito uma bom. entrevista tratou mal. depois de uma polêmica lá no... Tratou o Adriles mal. Tratou muito Do jeito mal. que tem que tratar mesmo. Fez. E muito mais, viu, Paulo? Gente, rápido intervalo comercial nesse primeiro dia de 2021. Aguenta aí, daqui a pouco a gente volta.
Jovem Pan Morning Show. 1º de janeiro de 2021 é ano novo, momento de celebrar, mas também de refletir sobre o que passou e de planejar o futuro. Já parou para pensar por que o ano começa em 1º de janeiro e por qual motivo comemoramos a data? Tá explicado. Um ano tem 365 dias. 366 em anos bissextos. É o tempo que a Terra leva para completar uma volta em torno do Sol. Mas quem determinou que o ano tenha o Sol como referência, seja dividido em 12 meses e comece em 1º de janeiro, hein? Segundo historiadores, foi o imperador romano Júlio César ao implantar o calendário juliano no ano 46 a.C. Alguns estudiosos acreditam que janeiro foi escolhido para ser o primeiro mês do ano por ser uma homenagem a Janus, que na mitologia romana é o deus da transição e das mudanças. Mas com a queda do Império Romano no século V d.C. e a consolidação da Igreja Católica, muitos cristãos não queriam que o Ano Novo tivesse ligação com símbolos pagãos. Por isso, algumas regiões adotaram o 25 de março para marcar a passagem de ano, que é quando, segundo a Bíblia, o arcanjo Gabriel teria aparecido à Virgem Maria, anunciando a vinda de Cristo. Até que no século XVI, o Papa Gregório XIII introduziu o calendário gregoriano para corrigir algumas distorções no modelo romano e restabeleceu o Ano Novo em 1º de janeiro, oficializando a data nos países católicos. Na China, por exemplo, que segue o calendário lunar, o Ano Novo é celebrado entre o fim de janeiro e o começo de fevereiro. Mas e a tradição de celebrar a virada de ano? De onde vem? A referência mais atual teria surgido na França. Réveillon, inclusive, é uma palavra de origem francesa que significa renovar, despertar. E a partir do século XIX, a tradição se espalhou pelos continentes. No Brasil, os primeiros Réveillons foram realizados no Rio, por iniciativa de Dom Pedro II. Hoje, o espetáculo de fogos de artifício é quase unanimidade nas comemorações mundo afora. Por aqui, a tradição incorporou rituais e superstições. Entre eles, a simpatia de pular 7 ondas com 7 pedidos a Iemanjá e a própria tradição de usar cores brancas na virada como símbolo de paz. Seja de branco, vermelho ou até mesmo amarelo, o importante mesmo é o sentimento de renovação. Tá explicado? Feliz Ano Novo e até a próxima! Jovem Pan Morning Show. Estamos de volta com o Morning Show aqui na Jovem Pan. E pessoal, e 2020, hein? Vocês se lembram desse ano ainda? Não tem como esquecer, né, gente? Mas olha só, foi um ano tão maluco que o debate público desenterrou até Joseph Stalin, pra vocês terem uma ideia. A história de um dos mais famosos ditadores da história dividiu opiniões nas redes sociais após uma participação do cantor Caetano Veloso no Conversa com Bial. Quem contou tudo foi o Vini. Roda. O Caetano Veloso falava sobre o documentário dele, que está disponível na Globoplay, Narciso em Férias, onde ele conta um pouco sobre o passado dele, sobre a prisão dele na época da ditadura militar, mas ele diz nessa passagem, Paulo, nesse documentário, que apesar de ter sido preso pela ditadura militar, ele nunca se considerou um socialista, que ele sempre se considerou um liberal e que ele até odiava, ele sempre odiou a ideia e as medidas socialistas, mas que agora, vendo essas falas dele no documentário de 2 anos atrás, ele acha até curioso, porque não bate com o que ele está pensando hoje. Mas o que fez o Caetano Veloso mudar de pensamento? O que mudou a cabeça do Caetano Veloso? Segundo ele próprio, foram vídeos que ele assistiu do youtuber Jones Manuel, que é um militante do PCB, conhecido por suas ideias marxistas e leninistas, e o Jones Manuel apresentou um outro autor para ele, o italiano Domenico Losurdo. Obrigado, Adriano, por me lembrar. Domenico Losurdo, que fala um pouco aí sobre essa hipocrisia
do liberalismo. E aí o Caetano meio que pensou diferente aí sobre toda essa questão. Vamos ouvir um áudio do trechinho aí em que ele fala sobre isso. O comunismo e o nazismo são igualmente horríveis, são autoritarismo. Essa equalização das tentativas socialistas com o nazismo, eu acho meio... Eu não engulo mais como eu engoli, eu não gosto mais, como dizer tanto, a extrema esquerda é igual à extrema direita, eu não acho mais. Tá, então, Caetano Veloso, essa fala. E o Lossurdo, realmente, nas suas obras, né, ele defende que, historicamente, o liberalismo é um defensor da escravidão, principalmente antes do século XIX, que apoiou o colonialismo e também sustentou ditaduras militares no século XX. Até resgataram também um tweet do professor Silvio Almeida, que a gente pode exibir aqui na nossa tela, também falando um pouco sobre essa relação do liberalismo com a escravidão. Olha o que ele diz. Negar a relação entre liberalismo e escravidão está no mesmo nível do terraplanismo e das campanhas anti-vacina. A escravidão moderna, de cunho racial e atrelada ao empreendimento colonial, é, em grande medida, uma invenção dos liberais. Esse é um tweet de janeiro do Silvio Almeida, mas que acabou sendo resgatado agora em meio a toda essa discussão. E quem entrou na parada também aí para defender o liberalismo, Paulo Matias, foi o comentarista da Globo News, o Guga Chakra. E aí o próprio Jones Manuel também rebateu a fala do Guga. Podemos colocar aí o que o Guga disse, olha. Oi, liberal não é assassino, nem os liberais no sentido econômico, como se usa no Brasil, e normalmente associado à direita, e tampouco liberais no sentido político e social, como se usa nos Estados Unidos, e normalmente associado à esquerda. Assassino é quem mata. Avisem o stalinista. Aí o Guga já trouxe o Stalin aí para a discussão. O Jones Manuel respondeu. Quem destruiu o Iraque, Síria, Líbia, Ucrânia, Afeganistão e afins foi Stalin, obviamente ironizando aqui, né? Depois ele diz também, aliás, as ditaduras militares da América Latina foram todas feitas por Stalin. E aí o Jones Manuel, Paulo, ele até diz que ele não se considera um stalinista, mas também não se considera um anti-stalinista. Né? Ele tá dando Eu sou um racista, mas também não sou antirracista, é a mesma coisa. Exatamente. Ele até justifica essa posição dele, dizendo que o Stalin comandou a União Soviética na maior vitória da classe trabalhadora no século XX, derrotando o nazismo, e segundo ele a condução do Stalin acabou sendo genial e exemplar nessa guerra. O papel da União Soviética também sob o governo do Stalin no apoio a lutas anticoloniais e antirracistas, e que também durante o governo dele, a União Soviética erradicou a fome, o analfabetismo, universalizou o acesso à educação, cultura, saúde, lazer, educação, apesar dele ser um crítico do Stalin, da militarização das ciências, da repressão e do assassinato político, Paulo. Muito bem. Stalin, liberalismo, Caetano, pseudo. Adriles, você tem 2 minutos para fazer um comentário usando essas 4 palavras. Eu acho que a gente está chegando num nível de delírio. Delírio, simplesmente como que o maior compositor atual, contemporâneo da música brasileira, entra numa onda reativa. Eu acho que de oposição ao governo Bolsonaro, que ele estetiza, né? Ele falou, até citei aqui. Não, porque eles têm uma linguagem cafajeste, eles falam, pô, Katsu, não sei o quê. E aí ele compara com um cara que dedurou ele para ser preso. Eu acho que é uma reação, é uma coisa reativa em relação a uma estética do governo que ele acha que é uma ética ditatorial. Só que aí o Caetano vai e endossa um cara que passa pano para Stalin. O Stalin matou 20 milhões de pessoas na União Soviética, meus caros. Erradicou a fome. Ele matou de fome mais de 1 milhão de pessoas na Ucrânia. Pesquisem no Google o que foi o Holodomor. Deixou as pessoas desabastecidas de comida simplesmente por paranoia, por achar que as pessoas eram opositores. Criou campos de concentração cruéis, a quem o tal do o Jones compara a universidades em comparação aos presídios brasileiros. O tal Lossurdo diz que a União Soviética era uma democracia operária, uma das ditaduras mais sangrentas da história da humanidade. Tudo isso eu acho que é uma formação reativa psicanalítica patológica do Caetano e àqueles que o seguem em relação ao governo Bolsonaro.
Isso é uma manifestação de demência absoluta. Mas ele realmente, eu acho que não dá para comparar comunismo e nazismo. Porque o comunismo foi e é muito pior do que o nazismo. Matou muito mais gente, torturou, perseguiu, massacrou. Só que o comunismo tem a égide das boas intenções. Boas intenções essas que envolvem um grande compositor e um subintelectual estúpido como Caetano Veloso. Não tem outra maneira de classificar alguém que fica falando bem de genocidas reais e fica implicando um governo. Você pode ter uma estética difusa e diferente dos seus bons modos, de genocida, de nazista, de assassino em massa, de usar o coronavírus para fazer uma arma de destruição em massa. Isso é completamente demencial. Caetano está endossando pessoas que endossam genocidas, canalhas, ditadores. Todo o princípio liberal foi o único que se adequou à questão da democracia capitalista. Sim, houve ditaduras, mas o princípio do comunismo e do socialismo é intrinsecamente ditatorial, porque ele impõe um Estado opressor e impõe a igualdade a todos, e os únicos desiguais é o Estado. No caso do Estado stalinista, matou gente, perseguiu, massacrou. E esses são os novos ídolos de Caetano Veloso e seus seguidores. Ô Paulo, Muito você sabe bem. que eu estava Fala, acompanhando os tweets hoje do Jones Manuel, descobri que ele é um grande amigo de Joel Pinheiro da Fonseca. Opa! Agora o bicho vai pegar. Joel Pinheiro, eu quero saber se você concorda com a Adriles de que comunismo é pior que nazismo. Muito pior, não é só pior. Primeiro eu queria pontuar que, ó, Adriles, criticar Stalin até vai lá, mas Caetano Veloso não, isso é muito intolerável. Ditador da máfia do Dendê. Grande compositor. É uma pena o Brasil estar reduzido a discutir Stalin, né, gente? Que retrocesso. E é um retrocesso aí do mundo, dessa fauna que se cria nas redes sociais, que tem uma variedade incrível, mas também permite muita distorção, muita fake news e muita loucura radical que cresce e conquista a mente de pessoas despreparadas aí. O que é pior, nazismo ou comunismo? Olha, os dois mataram em milhões de pessoas. Claro, o comunismo tinha mais gente também sob o poder dele, o comunismo soviético. Então, talvez aí isso também tenha ajudado ele a matar mais. Eu faria uma distinção importante, que é a seguinte. Primeira, enquanto valor moral, eu diria que o nazismo é pior que o comunismo. Afinal de contas, o nazismo prega a destruição e a morte de grupos humanos, de raças, de grupos étnicos como os judeus. Então o comunismo, mesmo nos seus piores dias, jamais disse, não, vamos matar os judeus, ou vamos matar os negros, outra coisa assim. Isso o nazismo fez, isso era a proposta nazista. Por outro lado, por isso mesmo, o comunismo muitas vezes pode ser mais perigoso, mais sedutor. Os ideais que ele traz são, no seu discurso, mais nobres. Eu estou querendo a igualdade, eu estou querendo acabar com a opressão do homem pelo homem, eu estou querendo trazer, de fato, a solidariedade para valer nas relações humanas. Justamente por isso, ele cria uma máscara, uma fantasia que permite, que libera as piores atrocidades cometidas em nome dele. Por isso mesmo, se alguém fala um discurso nazista, a gente imediatamente, com razão, fica horrorizado. Porque ele traz valores ruins, ele traz a maldade enquanto proposta, digamos assim. O comunismo não, o comunismo traz enquanto valores, enquanto discurso, algo mais bonito, algo mais sedutor, algo mais positivo. Por isso mesmo, ele potencialmente permite atrocidades talvez até maiores que a do nazismo. Todo mundo sabia que o mal estava sendo proposto ali, né? Quando alguém defende o stalinismo, ele não, ou passa pano, como o Jones Manuel faz, tentando relativizar, ele não, na verdade não foi tão ruim, ou o Losurdo, uma democracia proletária. Quando a pessoa faz isso, ela não está defendendo sequer os ideais do socialismo. Ela está defendendo justamente aquela ditadura que, de uma das maneiras mais tenebrosas e monstruosas possíveis, fez uso hipócrita de um discurso superficialmente bonito para agir da maneira mais cruel, destrutiva e violadora de direitos, uma das piores que a gente já viu na história da humanidade. Foi a única? Não. Está cheio de país aí com economia de mercado cujos governos também fizeram o terror. Agora, no nível que um Stalin, no nível que um Mao Tse-tung, no nível que um Pol Pot fez, isso aí, em geral, você vai precisar de um discurso muito socialista para conseguir. Ô Zé, e na sua opinião, qual que é aí a sua tese em relação ao comunismo e ao nazismo? O que é pior? Ô Paulo, eu sou radical no sentido de analisar
todos os fatos históricos, falas e tal, levando em consideração o contexto. Isto é muito importante, o contexto. Eu diria que os dois têm razão, Adrilles e o Joel. Nem o comunismo, que matou muita gente, e mais do que matar, as pessoas se preocupam em matar fisicamente, mas mataram também personalidades, mataram vidas, porque alguns vegetaram, viveram sem aproveitar a vida, sem a liberdade, né? Tanto o comunismo como o fascismo. E veja bem, são tão perigosos, e na época, naquele momento, alguns defendiam cegamente um lado e o outro oprimido não. Eu fico, Paulo, com a frase que eu ouvi do Ulisses Guimarães: eu tenho nojo de ditador. Eu tenho nojo de ditador. É preciso entender essa frase. Isso porque a ditadura, ela é sedutora. Não se iludam, não. Quando começa, nós vamos combater o desemprego, nós vamos combater esta desigualdade, nós vamos fazer o mundo melhor, nós vamos fazer você mais feliz. O discurso, e foi o discurso do Hitler, por exemplo. E aí depois, no segundo capítulo, a coisa piora, porque a tentação é muito grande. Daí os resultados positivos dos pesos e contrapesos da democracia. É o Supremo de um lado, a oposição de outro, o Congresso de outro. Por isso, eu repito, tenho horror à ditadura. Essa fala do Caetano, ela me remete a Gabriel Garcia Marques, em 100 Anos de Solidão. Lá em Macondo, uma cidade escondida, separada, né? Chegaram os conservadores em luta contra os liberais. Ninguém em Macondo tinha a menor ideia do que era liberal e do que era conservador. Mas só que os conservadores chegaram primeiro e, para se defender, tomaram todas as armas da cidade. E entre as armas estavam, inclusive, facas de cozinha, deixando as donas de casa em dificuldade para descascar verdura, por exemplo. Aí, o general Aureliano, que depois fez uma revolução, não ganhou nenhuma, mas, enfim, ficou famoso, e disse: olha, eu não sei o que é isso não, mas se eu tiver que ser alguma coisa, eu vou ser liberal. Isso porque ele viu os conservadores tomando armas e facas de todo mundo. A impressão que eu tenho é que o Caetano estava assim: olha, eu não sei bem o que é esse negócio de um lado ou de outro, esquerda ou direita, não, mas já me prenderam aqui, eu vou ser do outro lado. Então, essa é a impressão. Agora, fora desse debate, eu apoio o Joel. Não se pode falar mal do Caetano como artista. Olha, Joel... Eu falei, eu não falei, não. Falei que ele é ótimo compositor. Você vai interromper até o Zé Maria Trindade? Quando eu fiquei sabendo que o Gilberto Gil ia entrar na política, eu coloquei a mão na cabeça e falei: minha Nossa Senhora, por que isso agora? Entendeu? Ele foi vereador lá em Salvador no primeiro momento. Eu acho que devia ser proibido, devia ter alguém para proibir artista a entrar na área política. Muito bem, Zé Maria Trindade, esse programa aqui é um programa de decisão, então hoje você fica com quem, Joel ou Adrilles? Hoje é os dois. Mas os dois falaram de forma igual. Aí... Jodrilles. Você fica então com o Jodrilles, perfeitamente. Jodrilles. Compreensível. Eu crio uma tese nova. Eu odeio ditador, seja ele de direita ou de esquerda, né? Mas a questão fácil, é que... é sedutor, difícil de sair. 2020 não foi fácil para ninguém, até Joseph Stalin sobrou no debate público. Vamos para um rápido intervalo comercial, daqui a pouquinho o Morning Show tá de volta. Jovem Pan Morning Show. Para você que já tem o aplicativo Panflix baixado no teu celular, eu vou mostrar agora algumas funções. Olha, é muito fácil mexer no aplicativo. Aqui embaixo você pode escolher assistir a programação ao vivo ou, aqui do lado, ouvir a sua rádio preferida. E se você perdeu algum programa ou quer assistir depois, é só vir aqui embaixo em Programas e escolher nessa lista. E também tem algumas novidades muito legais. Agora, por exemplo, você pode mandar um vídeo para um amigo pelo WhatsApp, Facebook ou mensagem. É bem fácil, basta clicar nessa seta e selecionar o WhatsApp ou Facebook ou mensagem. Você também pode favoritar esse vídeo para assistir depois.
clicando nessa estrela. E enquanto você assiste a um vídeo, pode apertar aqui para a janela ficar menor e você navegar normalmente pelo seu celular enquanto assiste ao vivo. Pode mudar a posição e o tamanho. Mas atenção, essa função só está disponível no iOS. E se você ainda não baixou o Panflix, não perca tempo. Entre já na sua loja de aplicativos e faça o download. É de graça. Jovem Pan Morning Show. Estamos de volta com o Morning Show aqui na PAN e para fechar o programa de hoje, essa série especial de melhores momentos que a gente trouxe para você durante os últimos dias, a gente vai conferir a entrevista que o apresentador Marcelo Taz deu ao nosso programa depois de ter se envolvido numa grande polêmica após uma participação no Roda Viva, em que ele virou alvo de críticas pesadas e defesas apaixonadas. Você lembra o que aconteceu? Vamos rever. Marcelo Taz, cadê você, meu amigo? Seja muito bem-vindo ao Morning Show, tudo bom? E aí, Paulo, alegria falar com você e com os ouvintes da PAN. Alegria nossa. Taz, para quem chegou ontem de Cuba, da China ou da Coreia do Norte e não sabe o que aconteceu, eu vou resumir em 2 linhas aqui. Na última segunda-feira, o comediante Marcelo Adnet esteve no centro do programa Roda Viva da TV Cultura. E você, Marcelo Taz, foi um dos entrevistadores. Em dado momento, você disse que considera perigoso quando um humorista se declara de esquerda ou de direita, porque pode perder o fio da navalha. Em outro momento você falou que não existe humorista em Cuba e na China. Bom, essas falas, lógico, né, Taz, despertaram muitas reações, sobretudo nas redes sociais. Primeira coisa que eu queria te perguntar, você reafirma tudo aquilo que você falou no Roda Viva? Reafirmo, com certeza. E antes de tudo, eu reafirmo a minha alegria de participar do Roda Viva, que é um programa raríssimo de debate na televisão brasileira. E as pautas levantadas lá, além dessa que nós vamos conversar, foram muito relevantes, né? O Adnet é um gênio da comédia brasileira, ele respondeu muito bem sobre o embranquecimento do humor, que foi rebatido pelo Hélio de la Penha. Ele falou de assédio, uma pauta trazida pela Ana Virgínia Balussier, repórter da Folha. Enfim, foi uma conversa muito legal. Agora, este pedacinho aí, esta minha provocação, é que deixou chateado o pessoal da esquerda, e não tem nenhuma novidade. Quer dizer, o meu ponto é muito claro. Eu penso, é a minha opinião, né, que um humorista nunca deveria se posicionar, seja na esquerda ou na direita, porque isso contamina a arte do humorista, né? Eu nem usaria essa palavra perigoso, como você falou. Só contamina a forma de fazer humor, né? E foi só apenas essa a minha crítica. E para exemplificar, eu falei, em Cuba não há humorista. Quer dizer, eu estou querendo dizer o seguinte, em Cuba não há liberdade de expressão, não apenas no humor, mas na crítica do governo. E aí o pessoal quer rebater isso, mas não tem como. É só ir no Google e botar Cuba, liberdade de expressão, e é, infelizmente, uma enxurrada de atos muito autoritários do governo cubano até hoje, né? Eles fazem esse tipo de perseguição. Muito bem, Taz. Olha, Taz, na bancada do Morning a gente tem o Joel Pinheiro, a Paula Carvalho, o Adrilho Jorge e o Vini. A primeira pergunta para você é do Vini. Marcelo Taz, muito bom dia, obrigado por você ter aceitado o convite aqui. Ô Taz, você não acha que está no próprio Adnet o exemplo de um humorista que se declara, no caso dele, um progressista e consegue fazer um humor crítico, consegue ter esse tipo de isenção, fazer piada tanto com a direita como com a esquerda também, e levando para outras profissões, como a gente coloca assim, por exemplo, um comentarista esportivo que se declara corintiano ou palmeirense, ou um comentarista político também que se declara de esquerda ou de direita. Faz sentido esse tipo de comparação para você também ou não? Olha, Vini, depende do comentarista. Eu não vejo problema nenhum em comentaristas que têm um jogo de cintura, por exemplo, declarar o seu time, né? Uhum. Se é permitido a ele, a forma como ele aborda o futebol, ele dizer que é corintiano e encontrar uma isenção, por exemplo, para comentar um jogo do Corinthians. O Casagrande, por exemplo, faz isso. Verdade. Todo mundo sabe que o Casão
é corintiano, mas eu creio que ele consegue uma isenção na hora de comentar um jogo do Corinthians. Talvez tem gente que vai discordar de mim. E política também, eu sou bastante isento. Bem democrático. Agora, veja só, o que eu falei do Adnet, eu falo a mesma coisa pro Danilo Gentili. Aliás, eu falei pro Danilo na época. Quando ele se posiciona como de direita, sabe, ele contamina a verve, porque o humor é uma faca que deve ser do contra. O Milor Fernandes falava, né? O humor é só do contra. O resto são armazéns de secos e molhados. Na verdade, eu só estava colocando o Milor Fernandes na conversa do Roda Viva, sugerindo, veja você, é só a minha opinião, sugerindo ao querido Adnet, que é um gênio da comédia, volto a dizer, para não se posicionar como esquerda. E a fala dele, que me incomodou, vou ser sincero aqui com vocês, é dizer que neste momento no Brasil só é possível ser de esquerda. Eu discordo radicalmente, porque para mim esse governo nem é de direita. Esse governo é um governo de brutalidade, simplesmente. É um governo de uma pessoa autoritária. Não é de direita o governo Bolsonaro, para mim, entendeu? Mas essa fala do Adnet é autoritária, né, Tass? É uma fala autoritária. Olha, não considero autoritária porque foi uma conversa, sabe? A leitura do Roda Viva e a leitura que está sendo feita de vários colegas, inclusive humoristas, é muito apressada, é de gente que não viu o programa. O programa tem quase 2 horas, a conversa foi muito legal, como eu falei, passou por vários assuntos, estava lá o Antônio Prata, a Bruna Braga, a Vera Magalhães conduzindo o programa, foi uma conversa muito legal. E é óbvio que o pessoal quer pegar aquilo que vai dar um clique no dia seguinte, e dessa vez eu sou o clique. Muito bem. João Pinheiro. Bom, Taz, bom dia aí. Olha, eu queria levantar um tema aí que você trouxe agora, falando sobre o programa. Se você assiste aquela troca, mesmo o programa inteiro, mas inclusive a troca, aquela específica entre você e o Adnet, foi perfeita, não teve problema nenhum. Vocês discordaram um pouco em posições, você deu uma provocada, que é o papel de quem está fazendo para dar uma provocada mesmo, ele respondeu com o que ele achava melhor. É perfeito isso, não tem mal-estar absolutamente nenhum aí. Mas daí isso chega nas redes sociais, as pessoas olham aquilo e falam, tem um malvado ali falando coisas idiotas que ele nem deveria ter o direito de falar, e o Adnet defendendo o lado do bem, não sei o quê. Cria-se uma cruzada moral numa troca que na hora, evidentemente, não teve nada disso. É uma entrevista ocorrendo normalmente como ela deve ser. Por que será que as redes sociais, a opinião pública, está, primeiro, tão viciada nesse tipo de conflito, tem que condenar um lado sempre, e outra, por que tem tão pouco senso de humor? Até uma aversão ao senso de humor. Joel, essa sua pergunta, cara, é fundamental. Por que será que nós estamos tão intolerantes? E estamos falando de pessoas que eu admiro. Eu estou falando do Maurício Sticer, por exemplo, que é um jornalista que eu admiro, que me acusou de ser inconveniente no programa Roda Viva. Eu pensava que o papel das pessoas que participam do Roda Viva era fazer perguntas inconvenientes. O meu programa chama Provoca, quer dizer, eu fico abismado de ver a intolerância para a provocação, inclusive. O Brasil precisa se acostumar com isso, pessoal. Nós estamos num mundo, não é só o Brasil, o mundo inteiro, vivendo um momento de grande polarização. Se nós não iniciarmos um diálogo, com humor de preferência, né, sem nos agredir. Um outro cara que eu admiro demais, o Gregório do Vivier, falou que eu já morri. Eu tive tá o meu vivo? Você tá vivo? Escrito por Gregório do Pelo Vivier. jeito não morreu, né, Tass? Tass? Muito honrado, Que bom entendeu? que você não morreu, Tass. Então, Um cadáver cara, que acusando a pessoa viva. Muito bem. Agora, eu atribuo, só para não deixar essa resposta incompleta, Pois não. eu atribuo isso, no caso do Gregório e de várias pessoas da esquerda, uma dificuldade de enxergar o óbvio. O óbvio é que em Cuba não há liberdade de expressão. Se você escrever no Google, Cuba, liberdade de expressão, um dos primeiros links que vai aparecer é da Human Rights Watch. É um relatório sério. E 3.700 pessoas em um semestre
foram detidas em Cuba, simplesmente porque criticaram o governo. Você acha que existe humorista em Cuba? É isso que eu quis dizer. Você acha que um humorista... É claro que existe humorista, um cara que faz humor... humor de, né? Você quis falar da liberdade, né? Você quis falar da liberdade. Estou falando de um humorista que critica o governo, como é o caso do Adnet. Não existe um Marcelo Adnet em Cuba, porque não há liberdade de expressão lá. Foi isso que eu quis dizer. Muito bem. Posso perguntar? Pode, Paulinha, pode, fica à vontade. Tá, já que você citou vários nomes, vou citar mais nomes aqui, hein? Ó, primeiro eu queria saber se você viu Os Cubanos Tristes de Marcelo Adnet, no Sinta-se em Casa, e o que é que você achou disso? E eu também queria saber o que é que você achou desses posts do Rafinha Bastos, que colocou assim: só agora vocês perceberam que Taz é o velho da van, que isso eu também não sabia que você era o velho da van, eu estou bastante surpresa agora. Olha, eu vou começar por esse último. Quando eu vi que de novo alguém estava falando que eu era o velho da van, eu falei, gente, é o Roberto Requião. Foi ele que falou isso há uns 2 anos atrás, eu acho. Ou 1 ano, tanto faz. Mas era o Rafinha chupando o Roberto Requião. Aí eu falei, cara, o Rafinha já fez piadas mais engraçadas, né? E aí eu quero dizer a ele, com todo carinho, porque velho, eu sou velho. Então isso não é uma piada. Eu tenho 60 anos. E não acho nada errado. Eu me sinto bem com a minha idade. Espero que o Rafinha se sinta bem com a dele. Ele está entre 40 e 50, né? E não tem mal nenhum em ser velho, entendeu? Agora, se eu sou um velho da Havan e é um trocadilho com Havana, eu acho que o Rafinha já teve dias melhores nas suas piadas. Eu acho disso. Adriles. Meu queridíssimo Marcelotas, muitíssimo bom dia. Vou lhe fazer uma pergunta inconveniente. Eventualmente, você fez essa crítica acerba ao humorista que não se coloca como... que não deveria se colocar como esquerdista para não exacerbar os ânimos, né? Mas você endossou a crítica que o Adnet faz ao próprio povo, de que o progressismo não se comunica bem com o povo. Você não acha que tem aí, nessa pseudo-comunicação, uma coisa meio autoritária e pedante de achar que o povo não tem autonomia para crer nos próprios valores, que o povo, eventualmente, pode ser de maioria conservadora e achar, por exemplo, que homem e mulher não são construções socioculturais e são dados biológicos? Você não percebe, você não perceberia que tem no progressismo esse elemento autoritário que está evidenciado, por exemplo, na crítica que seus colegas fazem a você quando você contesta um humorista de se colocar como de direita ou de esquerda, que acha que todo o espectro do avanço humano está contido no próprio progressismo e que o povo talvez rechace boa parte desses princípios progressistas simplesmente por não crer neles? Olha, Adriles, eu creio que quem fala em nome do povo geralmente tem uma postura autoritária. Sim. E isso não é da esquerda nem da direita. Aliás, o atual governo fala em nome do povo. E ele é autoritário, tá? Mas então ele foi eleito. Mas ele foi eleito. Posso responder, não? Claro, vamos lá. O atual governo está começando a pisar nessa casca de banana com muita evidência, falando em nome do povo. E toda pessoa autoritária fala em nome do povo. O povo brasileiro não é facilmente rotulado como você acabou de fazer. O povo brasileiro tem uma alma livre, tem os extremos, né? Tem quem apoie cegamente o Bolsonaro, tem quem apoie cegamente o Lula. Esses 2 extremos não tem problema nenhum, cada um fica cego do jeito que quiser. Eu não me identifico com nenhum deles, tá? Eu me identifico com um debate livre, como nós estamos fazendo aqui agora, mesmo reconhecendo, por exemplo, que a PAN, que é um veículo que eu respeito, tem uma tendência, ou tem mais comentaristas de direita. Isso, para mim, não tem nenhum problema, desde que a gente possa debater com liberdade. Agora, o povo brasileiro não tem nada de conservador. O povo brasileiro faz parte de uma democracia em construção.
Eu até gostaria que tivesse mais conservadores, porque eles estariam conservando algo que já foi relevante. A democracia brasileira ainda não é relevante, ela é muito frágil. E um dos responsáveis por essa fragilidade é o senhor Jair Messias Bolsonaro, quando ele elogia um torturador e deixa a cabeça do povo mais confusa sobre o que foi a ditadura. Vamos lá. Não se pode elogiar um torturador sabendo que o Brasil sofreu um massacre na ditadura, que famílias foram destroçadas. Marcelo, entendeu? Marcelo, mas veja bem, quando eu falo de uma ditadura do progressismo, não é uma ditadura em relação ao povo, é em relação à mídia. Você diz que a maioria dos comentaristas aqui da Jovem Pan são de direita, nesse programa, por exemplo, não é verdade. Na Globo, você é exceção. Calma. Sim, aqui eu sou exceção, é sério. É sério. É e aqui que a gente dá voz. Calma, Marcelo. Eu sou de direita, E aqui a gente dá voz ao contraditório. Por exemplo, na Globo News, todos, sem exceção, todos os comentaristas são progressistas. Você fez um exemplo que eu acho que é perfeito, que um presidente não poderia jamais fazer um elogio a alguém que foi acusado de torturador. Mas, por exemplo, calma. Acusado não. Calma, ele foi calma. Perfeito. Deixa eu só concluir a pergunta. Condenado, Adriles. Deixa eu concluir. Eventualmente, durante décadas... Consertando a informação que você está dando para os ouvintes. Durante décadas, um sujeito terrorista que predicava sequestro, morte, assassinato como Marighella, foi visto como herói por quase que toda a hegemonia da mídia e da intelectualidade brasileira. E era um monstro também. Você não acha que tem... Calma, você não acha que tem um... Você não acha que tem... Não, calma. Peraí, calma. Você não acha que tem um duplo padrão nessa mídia progressista que é ditatorial, ok, que é a maioria da mídia? Calma, senão a gente vai não lá, dialoga. Taz, por favor. Não, mas acabei. O problema do debate é exatamente esse. Quando alguém aponta uma coisa, o outro fala, mas e o Marighella? Sim, mas... E foge do debate. Não tô fugindo. Entendeu? Este é o problema do que nós temos. Eu acabei de rechaçar. Você já falou, Adriles. Obrigado. Ô, Taz, deixa eu te fazer uma pergunta. Tiro curto, hein? Quem patrulha mais no Brasil hoje, atualmente? Esquerda ou direita? Dá empate, Paulo. Empate? Dá empate, e eu vou te dizer mais, a esquerda e a direita estão ficando muito parecidas. Não dá, não. Você quer ver uma coisa que une a esquerda e a direita? Michel Temer. Tá? O governo Lula inventou Michel Temer no executivo e depois demonizou Michel Temer. Ele é um horror, como se a gente não soubesse. Mas quem inventou o Michel Temer no executivo foi o Luiz Inácio Lula da Silva, para vencer as eleições com a Dilma. Aí quando, né, o barco vira, o Michel Temer é o demônio. Quem que Bolsonaro agora escolheu para mandar para o Líbano? É muito previsível, né? A esquerda e a direita, as relações delas com o Centrão, com Sarney, com Jader Barbalho, Renan Calheiros, Edson Lobão. Vocês querem que eu continue a lista aqui? Não. Não, perfeito. É um horror. Isso é muito parecido. Vai lá, Vini. Muita gente atribui a vitória do presidente Jair Bolsonaro, a chegada dele à presidência também, uma certa contribuição do CQC e de programas que deram publicidade às falas do presidente Jair Bolsonaro. Você concorda com isso? Você acha que o programa, na época, levantou a bola para o Bolsonaro ou o programa fez o que tinha que fazer? Era essa a proposta mesmo? O programa revelou algo que o Brasil nunca quis encarar. Aquele baixo clero. A gente nunca quis encarar o baixo clero. E o CQC, como um programa de humor, ele foi lá e botou o dedo na ferida. Olha esses caras que estão aqui. Vocês se lembram de uma PEC que nós inventamos, que era incluir 1 litro de pinga na cesta básica, por exemplo? A gente mostrou que era possível. Você entendeu? E entrevistamos todo esse baixo clero. Não foi só o Bolsonaro. E o alto também. Né? O Danilo Gentili apanhou dos seguranças do Sarney, do Renan. O CQC entrevistou todo mundo. Agora, se quiserem dizer que nós elegemos o Bolsonaro, eu vou acabar ficando me achando aqui, porque eu saí do programa no final de 2014.
O Bolsonaro foi eleito em 2018, então eu sou... Isso é muito poderoso, Taz. Um visionário. Isso é muito poderoso. Ô, Taz, deixa eu te agradecer pela participação aqui no Morning, Taz. Baita entrevista, altíssimo nível, papo bom, você é fera, cara. Obrigado, viu? O Paulo, eu quero agradecer e renovar o meu elogio. O companheiro Adriles ali, teve uma hora que ele tentou colocar palavras nas minhas bocas. Não coloquei. A PAN, apesar do viés de direita dela, que é evidente, é um palco de debate livre no Brasil. Isso é muito raro e eu quero dar os parabéns aqui pro Tutinha e seus Blue Caps. Muito obrigado. Abração, Taz. Obrigado pra você. Valeu. Valeu. Tá aí o nosso grande Marcelo Taz sendo entrevistado no Morning Show. Queremos trazê-lo em 2021 também, Taz. Fica o convite. Gente, terminou. Por hoje é só, deixa eu agradecer aqui mais uma vez a participação de vocês, a presença, a companhia, a audiência. Segunda-feira, time completo aqui, hein? Eu, Paulo Matias, João Pinheiro da Fonseca, Adrilles Jorge, Vinícius Moura e Paulinha Carvalho. Estaremos juntos, misturados, para te informar e te divertir muito ao longo de todo esse 2021. Tamo junto, até segunda, gente. Tchau. Você ouviu o Jovem Pan Morning Show. Oferecimento Lojas 100. Um futuro nota 100 para o mundo todo e para você também. Lojas 100. Ainda bem que tem. Bom dia Brasil, bom dia mundo. Entra no ar agora mais um Tô na Pan. Lembrando que o nosso programa é feito com imagens, então se você quiser nos assistir, você pode assistir pelo YouTube, pelo Jovem Pan Entretenimento e pode baixar o nosso aplicativo, sim. Nosso proprietário arquimilionário, nós temos um aplicativo. Vai na loja de app e baixa o Panflix, que dá para você assistir o nosso programa e todos os outros da casa também, que são feitos com imagens. O programa de hoje faz parte da nossa série de programas especiais com histórias reais que mais se confundem assim. O que é isso? É um livro premiado? É uma nova série do Netflix? É um seriado da Globo? Não, são histórias da Kizzy Bortolo. Na verdade, são histórias da vida normalmente de mulheres especialíssimas que a jornalista Kizzy Bortolo faz essas entrevistas, ela descobre essas pérolas e traz essa luz para a vida de mulheres que tem histórias cheias de superação. Então, primeiramente, vamos dar bom dia para a nossa colaboradora, amiga, sócia, o que ela quiser, né? Ela manda aqui. Kizzy, bem-vinda, bom dia, Flor do Dia. Bom dia a todos os ouvintes desse Brasil maravilhoso. Bom dia, Lígia, minha amiga querida. Que diferente, né? A gente já fazendo aqui de casa, estou me sentindo muito tecnológica. Também, muito assim, muito high-tech. Um salve pro... Acabei de esquecer o nome dele para ficar mais... que não é tecnológica mesmo, né? O que inventou a Apple. Steve Jobs. Salve pro Steve Jobs, onde quer que ele esteja, que ele nos abençoe, para que o áudio e a imagem maravilhosa para quem for nos prestigiar. Kizzy, gente, as histórias da Kizzy a gente tem visto pelos números, pelos acessos que vocês estão gostando. E a Kizzy é uma amiga pessoal. E desde um primeiro momento, onde ela me mandou uma série de histórias dela, meu pedido, essa história particularmente sempre foi a minha favorita, sabia? Não desmerecendo nenhuma outra, várias outras já me fizeram chorar lá no estúdio, imagino que já tenha feito vocês chorarem também, mas essa história, ela tem um quê de tudo, de adrenalina, de emoção, tem dor, tem uma flor que vem depois dessa dor, de onde você acha que não vai vir mais nada, sai o melhor de tudo. É a história da Leila. O que é a história da Leila? A história da Leila, ela se casou com um homem que recebeu o coração do ex-marido dela. É isso, Kizzy? Exatamente. A história da Leila é aquelas de novela, Nelson Rodrigues purinha. E é uma das histórias que mais me emocionou, a Leila sabe. Até hoje, quando eu leio, eu ainda fico com lágrima nos olhos. Sabe por quê? Porque ela fala de um amor transcendental, assim, uma coisa que parece que não é dessas vidas, né? Dessa vida, parece que são de outras vidas, de outra encarnação para quem acredita. Então, assim, eu sou apaixonada pela história da Leila. O que acontece? A Leila era casada com um rapaz, beleza. Esse rapaz teve 2 filhos pequenos na época. Esse rapaz sofreu um acidente e acho que foi uma tentativa de assalto. A Leila pode falar melhor.
Só que pouquíssimos dias antes desse acidente acontecer, Lígia, ele falou com ela que gostaria de doar todos os órgãos dele, caso acontecesse alguma coisa com ele. Beleza, só que aconteceu. O destino veio e aconteceu. E aí a Leila seguiu exatamente o que foi pedido. Doou todos os órgãos do marido dela, do até então marido dela. Ok, beleza, passou, doaram-se todos os órgãos, muita coisa estava preservada, mantida, os órgãos, beleza. Só que quem recebeu o coração do falecido marido da Leila foi o Celeidino. E passaram-se os anos, Celeidino recebeu o coração, ficou bem, ele estava muito mal de saúde. Ele quis procurar essa família que doou e salvou a vida dele para agradecer. Pois Celeidino chegou até o portão da casa de Leila. Gente, já imagina a cena. Você acredita que eles conversaram, ele agradeceu, se emocionou, beleza. Só que eles passaram a ter uma certa convivência como amigos. E dessa convivência veio um amor. Ou seja, estão juntos até hoje, um amor lindíssimo. E ainda, Lígia, sem querer puxar sardinha, ainda são budistas, que é a religião que eu sigo com o meu marido. E eles, é um casal que eu sou apaixonada. Eu olho para eles, eu tenho vontade de chorar. A história é tão rara quanto chamar Celeidino, né? Vamos combinar que eu não ia dar conta de deixar o Exatamente, só Celeidino conheço passar. um Celeidino, ele. Agora, claro que a gente vai chamar a Leila, mas antes de chamar a Leila, é só para a gente imaginar. Pensa no tamanho do planeta, tá? Tamanho do mundo, quase 8 bilhões de habitantes. É gente que não acaba mais. Aí você tem a sua história já de vida, de amor, que é mais peculiar e impossível. E depois, quem tem a sorte, como a Leila, de ter 2 amores ainda numa vida só. Mas ser desse jeito, gente, o homem lá bater na porta e ser ele o cara que ela vai amar de novo, é muito legal. Então vamos dar bom dia, boas-vindas. Essa pessoa que está viva agora, no mesmo tempo que a gente, podendo dar uma entrevista, mora no Brasil, que vive uma história dessa, de amor desse nível. Ela se casou com o homem que recebeu o coração do ex-Leila. Eu era louca para falar com você. Bom dia, bem-vinda. Bom dia, tudo bem? Melhor agora. Então, que história, né? Como é que é, para começo de conversa, já para quebrando o gelo, que eu acho que você vai perder já, que bom que estamos aqui dessa maneira virtual, a história do Falar na Rádio tá no mesmo do que contar para grandes amigos, porque o ouvinte, diferente, eu acho que na rádio a gente entra na história, a gente faz parte. Acho que eu imagino qualquer ouvinte aqui junto com a gente, como se tivesse um quadradinho a mais aqui nesse vídeo que a gente está fazendo. Mas de cara, Leila, como é que é ouvir nós duas contando a sua história? O que você sentiu falta? O que você lembrou aí? Já te deu uma embargada? Como é que foi ouvir a gente falar da sua vida emocional? Na verdade, a gente dá uma volta no passado, né? Eu, inclusive, até tinha comentado com a Kiss que eu não queria mais fazer entrevista, porque mexe bastante com o emocional da gente. Essa história já tem 22 anos, e ainda até hoje é uma história que parece que aconteceu ontem, né? Mas eu fico muito feliz de saber que é uma história que pode contribuir de alguma forma, uma história boa, né? Ainda mais no momento que a gente está vivendo agora, uma história boa que pode aí motivar aí pessoas, corações, e principalmente a doação de órgãos, que é uma coisa muito importante, né? Perfeito, acho que você falou perfeitamente. A história da doação de órgãos, como pode salvar uma vida, e aliás, como pode até acabar salvando a nossa própria, que eu acho que é isso, né? Porque nada mantém a gente mais vivo do que amar, e essa salvação do seu passado foi quem promoveu um novo futuro, com outros olhos, de outra maneira. O seu primeiro marido, você era casada com ele já há muitos anos? Como é que é a história de vocês dois? Eu conheci ele com 13 anos, ele foi meu primeiro namorado. Na época ele tinha 14 e eu tinha 13. Aí com 14 anos eu fugi de casa, fui morar com ele, ele tinha 15. E nós ficamos juntos quase 10 anos. Aí houve esse incidente, né? Ele acabou sendo baleado e teve morte encefálica. Mas era meu primeiro amor, era uma história assim de que eu só conhecia a vida do lado dele, né?
E aí, a coincidência, o destino, ele é... A gente fala que o karma da gente, ele já é escrito, né? A gente não vai só seguindo. No dia 30 de agosto de 1989, ele fez os documentos dele, que ele havia perdido, e na segunda via, naquela época, falava em doação de órgão. Aí ele chegou em casa e falou para mim, mostrou a identidade para mim e falou para mim, olha, fiz a minha identidade de segunda via, sou doador de órgãos. Eu falei, de jeito nenhum. Falei, se você morrer, ninguém nunca vai tirar nem um pedaço de você que eu não vou deixar. Era contra, Leila? Jura? Era. Porque naquela época não se tinha informação sobre isso. Falava-se muito pouco, né? Sobre doação de órgão. Então, assim, a gente não tinha muito conhecimento. Eu tinha 24 anos, ele tinha 26. Né? Aí ele falou para mim, não, eu quero doar, eu já sei que é bom doar, a gente salva as vidas. Falei, não, eu não vou doar nada, não. Mas, infelizmente, isso foi no dia 30 de agosto, no dia 9 de setembro ele morreu, 9 dias depois. Nossa Senhora. Eu relutei até o último momento, ele teve morte encefálica por volta de meio-dia, eu relutei até as 6 da tarde, hoje eu estava perdendo já os órgãos, até que uma equipe médica e de psicólogos conversaram comigo, e aí eu achei melhor optar pela doação, porque eles me disseram que era uma forma de eu manter ele vivo dentro de outras pessoas. E foi o que eu fiz. E quando você fez isso, você estava ali, imagina a situação, né, Leila? De verdade, assim, seu grande amor, e é um grande amor onde você virou mulher junto com ele, né? Duas começaram a ter uma paixão criança, viraram adolescentes juntos, aí viraram adultos juntos, e então quando você falou, tá bom, eu deixo, porque eu vou deixar ele vivo dentro de outras pessoas. Você nunca pensou em procurar, quem será que vai receber tal órgão dele? Quem será que vai ficar com isso aqui? Porque existe uma ética que os doadores e receptores, eles é uma norma, né? Que a gente não se conhece, a gente não sabe para quem doa e não sabe também e quem recebe também nunca fica sabendo quem doou, sabe? Existe uma ética médica que é assim. Então, eu sempre ouvi isso, desde a norma, essa igual você falou, diagnosticado a morte encefálica, tem, sei lá, acho que 5 horas para a pessoa autorizar, para desligar tudo, porque tem o negócio dos aparelhos, e essa parte aí de não podermos saber quem é a família ou que recebe os órgãos e vice-versa. Mas, exato, ao mesmo tempo, sempre tem essas histórias de quando a pessoa quer saber quem é, que bem coisa de brasileiro, né? Mas que dá um jeitinho de saber. Kizzy, ouvindo a gente falar assim, você já fica com vontade de perguntar alguma coisa? O que veio na sua cabeça? Eu fico com vontade de chorar, que eu já estou quase chorando aqui. Eu acho a história dela lindíssima. É uma das coisas mais lindas que eu já escrevi. Ela sabe o tanto que ela me emociona. Nós somos amigas pessoais, nos tornamos. E ela sabe que eu fico muito emocionada. Leila, quando o Celeidino bateu na sua porta, você olhou aquele homem, o que você pensou? O que você achou que era? Você sentiu um friozinho na barriga, uma coisa diferente? Eu sei que você é muito espiritualizada, você tem avisos. Você sentiu alguma coisa diferente? Quem é esse homem? Tocou, não, foi uma... Ele chegou na minha vida num momento muito difícil, inclusive ele chegou naquele momento em que ele bateu a palma assim, na minha porta. Eu estava extremamente estressada, envolvida com outros problemas. Então, assim, eu achei que era alguém para pedir informação, alguma coisa desse tipo. E aí eu fui atender. Aí ele chegou no meio das tarefas, toda a 1000 por hora, cheio de coisa para fazer, toca o interfone, o que será que esse homem quer? Aí chegou lá, olhou. Ele estava gatinho já para começo de conversa, cheirosinho, bainho tomado, ou já era tipo, ai, quem que é esse cara? Você sabe que esses detalhes eu não lembro, eu não percebi na hora.
eu só lembro que ele falou boa noite, já era final de tarde, né? Quase a noitezinha. Ele falou assim, boa noite, eu te procurei bastante. Você é a família do fulano de tal, assim, tal. Eu falei, sim, meu finado marido. Ele falou, então, há 1 ano eu venho procurando você. Eu sou o rapaz que recebeu o coração do seu marido. Nó! Me puxou assim, me abraçou, falou assim, obrigada. E ele estava acompanhado de um outro amigo dele. Aí ele falou assim, muito obrigado, sente aqui, esse coração é o coração do seu marido. Simples assim. Quase que eu morri na hora. O que você sentiu? O que você pensou? Você pôs a mão no peito? Você chorou? Como é que foi? A alma sai do corpo e volta, né? Você nunca vai imaginar que você vai encontrar uma pessoa que está com o coração ali, que é uma coisa, ainda mais naquela época que a gente achava que era impossível uma coisa dessa, né? E aí eu convidei ele para entrar, ele me contou toda a história, todo o processo, né? Que foi, e como ele me achou, tudo. Só que ele não morava na cidade que eu morava, ele morava em outra cidade. Ele foi lá única e exclusivamente para me achar mesmo. E aí por lá ele ficou, como é que foi? Vocês trocaram o telefone e falaram, vamos falar depois? Como que andou a coisa? A gente trocou o telefone, ficamos amigos, só que eu não queria muito contato com ele na época, porque a existência dele me trazia uma certa dor. Mas mesmo assim, toda vez que ele ia na capital onde eu morava, né, Campo Grande, ele tinha que ir no médico todo mês, fazer acompanhamento, né? Então, toda vez que ele chegava lá na cidade, ele ligava ou passava para ver como é que eu estava, como é que estavam as crianças. Ele sentia uma necessidade de agradecer pelo coração. E Leila, me conta uma coisa. E aí, essa coisa, a amizade de vocês deve ter ficado cada vez mais próxima, aí vocês começaram a confidenciar coisas um pro outro, que deve ter estreitado os laços, até dar vontade de dar o primeiro beijo para a coisa rolar, para vocês terem a relação que vocês têm hoje. E como foi para dar esse primeiro beijo, assim? Foi uma coisa de impulso ou foi uma coisa que pensou muito antes? Você relutou, será que isso é certo? Será que isso é errado? Será que é perfeito? É como beijar o ex? Como é que foi a sensação na hora de mudar de um amigo grato para uma história de homem e mulher? Bom, ele se mudou para a capital para montar uma filial da firma dele, né? E a única pessoa que ele conhecia lá era eu. Então ele começou a frequentar mais a minha casa e tal. Aí começamos a sair para jantar, eu, ele, as crianças e tal. E um dia, a gente conversava muito, a gente começou a pegar uma certa afinidade, conversar. E na hora de se despedir, eu fui levar ele até o portão e a gente sempre se despedia com um beijo no rosto, né? E nessa noite, a gente escorregou assim, meio que beijamos na boca sem querer. Foi meio que sem querer mesmo. E aí eu fiquei muito, muito, muito envergonhada e passamos 3 dias sem se falar depois disso. Acho que ele também. E eu me sentindo culpada, porque eu achava que ele era assim, tipo, não é possível e tal. Aí ele me ligou, falou, vamos conversar? E aí a gente conversou e começamos a namorar. Isso já tem quantos anos? 22 anos. Não, agora fez 19 anos. E vocês dois? Gente, é muito tempo, é muito amor. E hoje, o que você acha dessa sua história hoje? Na hora que você pensa, porque é como se antes o primeiro amor era o maior. Agora você tem até mais tempo de convívio com ele do que com o seu primeiro, o que deu logo. Então, hoje é como se fosse assim... o outro foi um meio do seu marido de agora chegar até você. Então, né, as coisas vão mudando, vão se transformando com o tempo. Então, como que você enxerga essa sua história hoje? Eu enxergo assim como um presente da vida, sabe? Eu venho de uma família dilacerada, eu sempre quis constituir uma família. Uma família. Eu sou canceriana, né? E todo canceriano gosta de família, né?
Total. E com o meu finado marido, a vida era um pouco conturbada, porque a gente cresceu junto, começou a descobrir a vida junto. Então, cada um começou a sonhar coisas diferentes. Eu sempre querendo uma família, mas ele sonhava outras coisas já, né? E então, o Celeidino, não, ele me proporcionou isso. Meus filhos chamam ele de pai, a gente constituiu a nossa família, agora a gente tem netos. Eu tenho um marido perfeito, eu sou uma mulher realizada. Eu tenho a família que eu sempre quis ter. Como uma boa canceriana, você só gosta de um coração nessa vida. Acho que só. Só teve um coração que fez a Leila se apaixonar e bater, fez com que o dela batesse mais forte, tá ouvindo? Ela é igual... Quais são os bichos? Tem flamingo, tem alguns animais, acho lindo, cisne, que escolhe um parceiro e fica ali com ele pro resto da vida. Kizzy, chorou mais hoje? Eu só me emociono com ela, ela sabe. Às vezes eu tô passando meus perrengues aqui, eu só falo, Leila, vamos em oração juntas. Ela sabe a minha conexão com ela. A gente também não se conheceu por acaso, né, Leila? Ela já levou ela pro Rio, ela sabe que ela pode contar comigo porque ela precisar. Leila tem uma história de passado, de infância, Lígia, que já dá outra novela, outro enredo. E Celeidino ainda está na luta, porque ele faz hemodiálise, né, Leila? Não, transplantou ano passado, tá com 1 ano agora. Ai, que bom, graças a Deus, ele transplantou? Transplantou, tá com rim novo, fez 1 ano agora de transplantado de rim. Foi você que doou esse rim, Leila? Não, eu estava fazendo os exames para fazer a doação, mas aí apareceu um órgão compatível, mas eu não deixei ele conhecer a viúva, não. Ai, graças a Deus! Maravilhosa! Não deixa! De jeito nenhum! Maravilhosa! Leila, eu te amo, você sabe. Você é uma das entrevistadas que se tornou grande amiga. Obrigada por estar sempre na minha vida, em oração, unidos por todos os mantras budistas. Gratidão a você, por nunca me dizer não. Obrigada. Eu que agradeço você, Kizzy. Na verdade, hoje eu estava pensando que eu já nem lembro mais como foi que eu te conheci, de tanto que a gente fala, né? É verdade. Eu não lembro mais em qual matéria. Eu quero ir te conhecer, eu quero ir aí visitar sua casa, quer dizer. Está sempre à disposição. Quando você for, você me leva, então, agora, nessa próxima, Leila. Posso dizer que foi a hora que acabar essa onda de pandemia, a gente se encontra. Ela mora num lugar lindíssimo, né, Leila? É verdade. Acho justo. E até porque eu quero saber mais detalhes dessa história, que é uma história de vida única e especial, e que mostra mesmo, né? Tá vendo? Tudo vale a pena, que a gente realmente não dá para prever, para saber nada. De onde você acha que pode vir só tristeza, as coisas mudam, se transformam. Parabéns, Leila, pela vida, pelo bofe e pelo bom humor, porque a melhor piada de todos foi essa que você fez agora no final. Não vou deixá-lo conhecer a viúva da história do Rio. Exatamente. E te peço uma coisa aqui, como encerrando mesmo nesse nosso bate-papo, você é uma pessoa que merece documentários caprichados, mas já é uma honra mostrar você aqui no Tô na Pan, e queria que você pedisse para as pessoas para serem doadoras de órgão, porque se tem alguém que vai saber falar com mais propriedade aqui nesse nosso pacote, é você. Então, eu sempre, quando eu dou entrevista, até por uma questão de gratidão mesmo, pela vida que eu tenho, eu sempre conscientizo as pessoas. Eu sou doadora, eu acho fundamental. Meu marido passou 7 anos fazendo hemodiálise, né? E precisando, a gente lutando por um rim. O ano passado nós conseguimos, hoje ele está muito bem. Eu sei que é uma dor muito grande, é uma dor que não dá para descrever, perder alguém. Eu sei disso porque eu perdi o meu universo naquele ano. Mas e mesmo assim a gente consegue manter a pessoa que a gente ama viva assim dentro de outras pessoas. Sem contar que, pelo fato de ser budista, é uma causa positiva que a gente faz na vida, fica gravado na vida da gente. Na lei do retorno, a gente é sempre compensado. Eu fui muito bem compensada pela vida e por esse gesto. Espero que você seja compensada 10 vezes mais agora pela generosidade de contar a sua história, que é linda, feliz, muito, muito, muito recheada de amor e de esperança, né? De fé, mais até do que na gente, no outro.
E andar com fé eu vou, que a fé não costuma falhar. Eu que agradeço assim vocês pela oportunidade. Fé eu vou, que a fé não costuma falhar. Vamos encerrar, o Tô na Pan. Andar com fé eu vou, que a fé não costuma falhar. Andar com fé eu vou, que a fé não costuma falhar. Tô toda arrepiada aqui, ó.